Fala, disruptivos! Começa agora o episódio 10 do Intelligence Cast, o podcast da Soul. Hoje teremos mais uma edição do quadro Dicas de Quem Faz Acontecer. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, pois a gente vai falar sobre a relação das empresas com a geração Z, que atualmente, né, Ana, é a geração que tem sido os verdadeiros protagonistas, né? É verdade. Cada vez a gente vê mais pessoas jovens sendo milionárias, ou abrindo a própria empresa, ou trabalhando em empresas, e aí tem esse conflito geracional, né? E para isso a gente chamou o Antônio Nascimento está aqui conosco. Bom dia. Muito Obrigado. bom ter você aqui. Muito obrigado. Muito bom. Seja mais que bem-vindo. Olha só, o Antônio ele é formado em administração de empresas, com pós-graduação em Business Administration pela FAAP e especialização em marketing pela FGV. Além disso, ele tem uma extensa carreira como executivo de multinacional, tem experiência em muitos outros países onde ele teve a oportunidade de trabalhar. Ele atuou como Country Manager e diretor de países da América Latina e Caribe e também liderou extensas equipes com uma quantidade enorme de pessoas e por isso, né, ele tem legitimidade para falar aqui conosco sobre como a gente consegue lidar com pessoas de gerações diferentes, né? Sim. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta, porque eu tenho certeza que muitas fichas vão cair para você. E para você que muitas vezes tem dúvida, né, sobre como você vai se comportar no mercado de trabalho, que muitas vezes tem pessoas de outras gerações mais antigas do que a sua, tenha certeza que tem como. Tem muito como. Com certeza. Aqui na parte superior da tela aparecem os QR Codes, você vai poder saber um pouco mais sobre a Soul, principalmente também sobre a Soul Consultoria, né, e Mentoria, onde nós três estamos à frente. Isso. Nós trabalhamos com empresas, pessoas, então se você tiver qualquer tipo de necessidade com relação à consultoria, um conselho, que é muita área do Antônio também, nós podemos te ajudar bastante. Além disso, tem o QR Code do Geração Valente, meu livro, né? O Antônio e a Ana já leram também. Isso mesmo. Então, você vai falar diretamente comigo, já acessa aqui na parte superior, fala com a gente. E o nosso patrocinador especial está conosco desde o começo da leitura. Isso. Na parte inferior da tela aparecem as redes sociais, sigam eles no Instagram, no TikTok, tem conteúdos muito legais. Nós estamos à frente também das redes sociais dele, né? É um Isso prazer, acaba sendo uma muito grande bacana. honra. Vamos às dicas? O que a leitura separou? Vamos lá. Bom, eu trouxe hoje um livro sensacional, o nome dele é Eva. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele fala muito sobre a biologia evolutiva com o protagonismo da mulher, né? Ele fala de 200 milhões de anos de estudos que vão falar sobre a mulher como um elemento em meio a uma sociedade que trata o homem como referência, né? Então, fala do corpo da mulher, das diferenças, fala inclusive de situações de antidepressivos, né? Então, os antidepressivos, eles são sempre, quando você lê, né, uma bula, você vai ver que ele tem uma mesma prescrição para homens e mulheres. Não diz, se for mulher, tal, se for homem, tal. Mas, na verdade, cientificamente é provado que para o homem e para a mulher, dentro da sua estrutura, os resultados são diferentes. Assim como a mulher também, ela tem mais chance de morrer de problemas cardiológicos, mas ela não tem mais probabilidade. Daí você fala, como assim, né? Se ela tem mais chance, não tem probabilidade, por que ela morre? Porque muitas vezes não é identificado em tempo hábil como é do homem, que tem já uma característica mais propícia a esse tipo de doença. Então, é um apanhado, assim, tremendo, né? Muito legal, fala muito sobre os ancestrais evolutivos, mas sempre colocando a mulher como protagonista. Se você não conhece esse assunto ou quer saber mais a respeito, dedique um tempo para ler esse livro. A leitura não está só nas lojas físicas, mas também nas lojas virtuais. Sim. Então, você vai poder encontrar esse livro e comprá-lo em qualquer loja virtual também. Você vai gostar. Esse é um lançamento, né? Chegou recentemente na leitura. Inclusive, isso. Da autora Cat Bohannon. Ela é uma cientista famosa. Então, assim, é tudo baseado em dado científico. Isso é que é muito legal, né? Não é só uma percepção. O livro, na verdade, ele recupera esses ancestrais evolutivos. Ele não só
propõe. Ele não apenas propõe, ele prova, ele faz Sim. constatações. Então, por isso que é um livro muito legal. E os dados científicos, eles chancelam o Sim. conceito que você quer Com passar. toda certeza. Então, as dicas que eu preparei para você, eu sou apaixonado por cadernos, né? Então, eles separaram coisas bem legais aqui. E esses são Uma apaixonantes, linha, né? Apaixonantes. Uma linha de cadernos da Disney, esse primeiro aqui, ó, da Dory. Todas as folhas, deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. São todos personalizados, Cada folha né? é personalizada com um personagem diferente, ó. Aqui nessa primeira tem a Bu, do Monstros S.A., o Mike Wazowski, e eles estão na outra capa aqui, olha que legal, num tom mais clarinho. Tem também uma versão da Alice, no País das Maravilhas. Aí, ó, eu que sou designer gráfico, amo esse hot stamp aqui. É. Bom, hein? Atrativo, E hein? a minha Demais. favorita, que tô falando pra vocês que eu vou pegar isso pra mim, ó. Olha essa capa aqui, que bonita, ó. Genial, né? O casalzinho do Up. Tem também os Monstros S.A. aqui abaixo, então. E o Buzz Lightyear também, a Sim. Valente. Então, a Disney, ela tem muitos conceitos de negócios também, Sem né? Eu não sei, eu desconheço uma empresa que foca tanto em experiência igual a Disney. E em Eu gerações, né? desconheço. Nós vamos falar de gerações hoje, são gerações sucessivas que fazem questão de viver aquela experiência que é a realização de um sonho para tantos, né? Sim. Os Maravilhoso. pais levam os filhos, mas curtem mais que os filhos. Verdade, Exatamente. verdade. Vão com o argumento, né? É, Vou exatamente. levar meu filho, mas às vezes a Eles condição é conseguem, maior. né? E É por isso. falar em pais e filhos, né, uma curiosidade é que você deve lembrar que nós recentemente fizemos um episódio com a Scarlett O'Hara, Sim. influenciadora da área estética, onde nós falamos sobre empreendedorismo e protagonismo feminino. E a Scarlett é filha do Filha coração da do Antônia. Antônio, né? Minha filha de coração, por mais de 20 e poucos anos, né? E ela é exatamente da geração que nós vamos falar agora, né? Sim. Uma pessoa que tem incrível, que teve suas escolhas muito particulares, né? Com propósitos, né? E eu acho que nós respeitamos e até foi interessante esse conflito de gerações na escolha da profissão e do que ela está seguindo e está Sim. realizando muito bem aqui em Uberlândia. Também tem o Pedro e a Mariana, né? Já aproveitando, né? O Sim. Pedro tá muito bem também, da geração Z também, né? Fez as suas escolhas que depois nós vamos poder comentar. Está em São Paulo, engenheiro. E a Mariana também totalmente diferente das suas escolhas, também escolheu uma profissão de educadora na parte de educação física e mais do que isso, né? Professora de dança, uma série de outras coisas. Ela é bastante referência também na cidade de Jundiaí. Então, cada um tem suas particularidades e diferenças e que, no final, acho que o que prevalece são os propósitos, realmente, Com certeza. deles. Exatamente. Dessa geração, É, acho que a coisa do desmistificar, né? Ressignificar algumas coisas Sem faz dúvida. toda a diferença a cada geração nova, né? Então, o que era padrão, o que era certo, o que era modelo, está sendo revisto, né? E é essa revisão que, de fato, muitas vezes surpreende Sim. quem pensava que podia não ser uma boa, né? Eu São até coisas novas, muito legais Sugiro muito surgindo. aí pro pessoal que não viu ainda o podcast da Scarlett com vocês Sim. aqui, Sim. que o façam, porque realmente é uma direção, uma lição muito interessante, né? E como diz, né, o CEO do LinkedIn, né, recentemente, né, essa geração, vamos colocar as duas últimas gerações, elas estão para reorganizar, né, o mundo de negócios, né? Ela não está nem mudando, nem transformando, nem evoluindo, ela está reorganizando tudo Sim. de forma diferente. Por isso que é interessante esse papo, por isso que eu aceitei também conversar Sim. sobre isso, que Muito a gente legal. possa desenvolver. Né? Vai ser muito legal e eu não sei vocês, mas eu sempre tive dúvidas do tempo em que troca uma geração, quais são as Ciclos, principais né? Os características tempos. de cada ciclo geracional. E eu acho importante falar um pouco sobre isso para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Inclusive, você está nos assistindo, se inscreve no nosso canal, deixe seu like. Para você que está nos ouvindo, siga a gente, porque todas as vezes que chegar um episódio novo, você vai ser notificado. Isso, e a gente tem uma multiplicidade de assuntos, né? E a gente busca falar com pessoas que podem agregar muito sempre, né? E com múltiplos assuntos. Então, assim, vai ter conteúdo para você ouvir no carro, porque está lá no Spotify, vai ter conteúdo para você assistir no YouTube, onde você estiver. Sim. Vão ser os shorts, que são um minutinho eu sei que você tem.
vão ser os cortes com 3, 4 minutos. E no dia que você conseguir, em boa companhia, pega uma pipoquinha e assiste o episódio todos. Sim, inclusive, Todos são 10, né? Hoje. Esse é o 10º episódio. 10º episódio. E o primeiro episódio do Dicas de Quem Faz Acontecer foi com o Bruno Teles, proprietário da Leitura. Sim. Nossa patrocinadora. Foi um bate-papo muito legal também. Te E indico hoje é fortemente segundo. você assistir. Isso. Né? Então vamos falar da primeira. A primeira deles é o Baby Boomers. Perfeito. Né? Os Baby Boomers, eles vieram de 46 até 64. Sim. Muitos avós, pais. Movimento Né? totalmente pós-guerra, né? Eu acho que é Exatamente. onde marcou o início das gerações, assim, pelo Sim. menos de ter gravado Sim. nessas gerações. Né? E diferente das outras que vieram posteriormente a ela, eles tiveram uma educação muito mais rígida, né? Muito mais Tradicional, rígida, muito mais tradicional. E Padrões, né? justamente por essa educação, eles focaram muito mais no trabalho e um trabalho para a vida toda. Exato. Né? Por isso que você vê pessoas que estão caminhando para a aposentadoria ou estão trabalhando ainda que tem 30 anos de empresa, 20 e tantos anos de empresa. E também os avós, no caso, que não estão mais no mercado de trabalho, mas encontra-se um grande desafio aí, né? Que é olhar para um neto e dizer assim, nossa, você tem certeza, mas você não vai ter um 13º salário, você não vai ter Convênio férias, médico. e o seu convênio médico? Então, A todas fidelidade, essas... né? Exatamente. Eu acho que a fidelidade à empresa, aquela coisa, eu estou trabalhando, não importava muito aonde eu vou chegar, mas Sim. muito mais, eu estou trabalhando, eu vou me dedicar, quero fazer Sim, quero a ficar carreira, aqui permanente, né? Estabilidade. Estabilidade. É. E claro que as mulheres tiveram, as que venceram, que chegaram, a que teve a oportunidade nesse mundo de trabalho nessa geração, foram, eu acho que aí foram valentes, né? Sim. Absolutamente valentes, porque romperam muitas regras Com que certeza. nós sabemos que pós-guerra ainda tinha bastante o tema muito, né, patriarcal ainda, no homem trabalhando, a mulher em casa, tudo, e as mulheres muitas superaram e muitas... Arregaçando as E mangas. nós chegamos até aqui em função também. Eu estou exatamente na geração pós essa daí. Assim, exatamente o primeiro ano eu entrei na geração X, né? Vocês dois, né? Estamos dentro da X, A né? geração X vem de 65 até 1980. É uma geração mais independente. Sim. É uma geração que começou a empreender mais, Isso. né? Sair um pouco mais das empresas e montaram o seu próprio negócio. Só que em contrapartida, diferente das gerações que vieram depois, eles são bem mais cautelosos. Sim. Sem Por dúvida. mais que eles tenham a empresa deles, eles são bem mais cautelosos, É equilibrados. uma geração que diz assim, você só voa se você tiver os pés no chão. Então, assim, tem que ter um cuidado, uma extrema forma, né, de evoluir, mas com cuidado, né? Então, tem essa característica bastante. Começou as orientações, principalmente para a formação, né? Olha, para você precisa ter uma formação, precisa estar estudando. Sim. Quer dizer, aí teve uma preocupação não só no trabalho, mas para você pensar Estar em pronto, crescer um pouco ou estabilizar, você Sim. precisa ter algumas, vamos dizer assim, não regras, mas algumas formações que o mercado começou realmente a abrir fortemente, né, que começamos a ter a preocupação de a fazer um curso universitário, fazer um curso Importância técnico, para a fazer uma educação tecnologia. mesmo, né? Foi essa geração que Um praticamente ciclo começou que realmente estimulou a isso. montar, vamos dizer assim, um currículo Verdade. efetivo, né? E essa geração X, muitas vezes nas famílias, acho que vocês passaram por isso, muito provavelmente vocês foram as primeiras pessoas das famílias de vocês que fizeram faculdade. Muito provavelmente. E acho que mais do que a faculdade, né? Que eu tive a boa sorte de ter meu pai e parte da família cursando, né? Mesmo em gerações anteriores. Porém, eu acho que assim, mais do que a faculdade é ter a ousadia de fazer aquela que você escolhe, e não aquela que se determina para você. Então, chegar a isso e falar, puxa, por mais que assim as pessoas... era muito comum, né? Meu pai é médico, eu serei médico. Meu pai é engenheiro, eu serei engenheiro. Meu pai... Então, tinha uma família, né? De uma mesma profissão. Isso teve uma disrupção. Eu acho que as pessoas da nossa geração, elas puderam olhar e falar assim, não é isso que eu quero, não é isso que me satisfaz, eu vou sim fazer porque eu acho importante, mas eu vou por outro caminho. Mas na realidade, também, eu já vim de uma família bastante humilde, mas com uma consciência clara que meu pai falava, sempre priorizar os estudos, mas também não tinha capacidade financeira para você. Então você tinha que ir à guerra, né? Uhum. Trabalho desde os 11 anos de idade.
os 14 registrado, e ali pagando meu colégio, ajudando a minha irmã, e aí vamos, mas buscando a Sim. formação a todo custo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Trabalhando, isso, obviamente as próximas gerações, né? A geração do meu filho, por exemplo, já recebeu praticamente Sim. isso, assim, Como olha, legado, isso já né? é importante você só estudar e depois trabalhar, vamos dizer assim, Sim. né? Porque você, já com uma condição um pouco diferenciada, você poderia proporcionar isso. Na minha geração, era praticamente quase todos, assim, a maioria tinha que lutar muito para estudar. Eu né? mesma, eu vendia trabalho. abajures de palitos de sorvete para ajudar no meu orçamento. A grande armadilha que tem, né, já começando a discutir um pouquinho, é que você, estando trabalhando, você tem seus ganhos, você começa a ter o foco, às vezes nem é a principal habilidade tua Sim. naquele trabalho, mas você acaba ficando tão preso e tão seguro para não perder aquilo, que acaba não... E atrapalhava um pouco as pessoas a até dar continuidade aos seus estudos, Sim. porque acabava focando naquele trabalho Sim. e aí fez carreira ali, Sim. né, que poderia ter dado saltos maiores. Mas, enfim, essa é uma diferença que eu acho grande, né, que é a formação de currículo, buscar estudar, fazer... Aí entrou os cursos técnicos, né, nesse período muito fortemente. Sim. E nós, obviamente, vimos aí, passamos por todas as transformações tecnológicas que nós estamos vendo, as gerações que já entraram com as Sim. coisas um pouco mais já estabelecidas, nós vimos a transformação, É verdade. né, que não é fácil. A próxima geração é a Y, ou os Millennials, Exato. Sim. né? Eles vão de 81 a 96, eu pego o final dessa e o começo da próxima, né? Então, os Millennials, eles são mais informais, são mais imediatistas, Sim. eles assumem riscos, né? Mas riscos que trazem uma recompensa. Se não tiver uma recompensa muito clara, eles não estão dispostos a assumir riscos. Inclusive nas empresas a gente reconhece facilmente esse público, porque vira e mexe, você escuta assim, prefiro minha parte em dinheiro. É uma característica muito forte, assim, ele faz, mas sempre esperando algo em troca, né? Ele Sim. tem que sentir o que eu ganho com isso, né? E esse é um perfil que já veio da sua essência ser mais inovador, Sim. né? Mas também o multitarefas, o workaholic, faz muitas coisas ao mesmo tempo, muitas tarefas ao mesmo tempo. Que praticamente segue na geração Z, né? Sim. Na geração que nós vamos falar depois, mas essa geração, ela pegou exatamente a implementação, vamos dizer assim, do celular, né? Então, ela pegou antes e durante a implementação do celular. Então, por mais que o celular teve influência, vamos dizer assim, ou a tecnologia, né, que nós estamos Sim. falando do smartphone, etc., eles pegaram o início dessa transformação, né, que teve. Já a próxima geração, que nós vamos falar depois, nós vamos concentrar um pouco mais, ela já praticamente já pegou toda essa plataforma. Nasceu né? em meio. Já nasceu inativa, né, na tecnologia. Sim. Essa geração sua, que é a Y, que é o Millennials que você está falando, exatamente vocês ajudaram a empurrar essa tecnologia rápida, né? A tecnologia estimulou, né? internet, Abriu demanda, né? Nós fomos na nossa geração, mas assim, se expandiu muito, foi na geração dos milênios. Com certeza. Que nós tínhamos a internet, mas era muito curta, era poucas, era caro, né? E o acesso já era difícil. Os próprios PCs, né? Que não eram móveis, né? Como hoje você tem computador que você leva para onde você vai, né? Eram aqueles enormes. Empurraram fortemente isso daí. Eu acho que isso que você falou, a multitarefas, é até muito mais característica dessa última geração que nós vamos falar. Sim. A sua é multitarefa e agora muito mais, né? Que a gente vê, né? Verdade. E a geração Z, que é o foco principal desse podcast, eles têm muito mais essa consciência coletiva, digamos assim, né? Que é a busca por propósito, que eles têm muita necessidade de expor a opinião. Se algo que eles não concordam, eles não têm papo na língua. Eles querem contestar algo que eles não concordam. A prova porque disso eles têm uma consciência muito grande coletiva de um bem comum. O envolvimento político, né, dessa faixa etária que nunca se via antes e em todos os países, né? Não é uma coisa do Brasil, mas a voz, né, a participação dentro dos cenários da política, de decisões importantes, ela acontece, né? A gente vê ao redor do mundo mesmo. E aí fica marcado fortemente, né, a valorização do ambiente social, né, e do meio ambiente, né? Sim. Aí entra praticamente um propósito de
dessa geração de trabalhar principalmente a diversidade, a inclusão, né, a preocupação com o meio ambiente, se as empresas ou a Cuidado pequena, com o planeta, né? E essa geração é que, por incrível que pareça, é que está buscando isso também nas empresas. Se tem, isso já faz um diferencial que nós vamos conversar posteriormente, mas essa geração também, né, valoriza, é uma geração também informal, como você disse lá atrás, que a sua geração essa geração também é bastante informal. Sim. Eles gostam da informalidade, gostam de valorizar a autonomia, né? Menos hierarquia, mais autonomia. Então aí entra muito, que aí alguns riscos, né, que a gente tem que discutir também, na individualidade, né? É uma geração que quer decisões trabalhar autônoma, né? e realizar só, né? Sim. Quer dizer, eu brinco, mas é que nasceu na frente de uma tela, né? Não é verdade? Então você tem a tela como o teu meio social, né? Sim. E aí quando você depara no mundo de negócios, né, essa geração que nós também podemos depois discutir, é onde encontra um pouquinho, às vezes, dificuldades de se enquadrar na cultura de determinadas empresas, que você vai ter que utilizar o interpessoal, que é muito importante. E essa geração, ela não tem tanto isso, né? Porque, novamente, nasceu na frente de uma tela, é individual, as conexões são autônoma, não gosta muito de hierarquia, quer ter sua liberdade, né? E é interessante que ela quer que tenha confiança, né? Que a empresa, que todos tenham confiança em mim, mas ao mesmo tempo é difícil você demonstrar essa confiança, né? Sim. Porque você está recluso um pouco atrás das telas, ou home office, enfim, que depois também a gente pode... Eu acho que uma prova cabal disso aí, né, e do quão isso é importante, do quão isso é relevante dentro do cenário como um todo, são as capas do Under 30, né, da Forbes, né? Quantos são os jovens que antes dos 30 se destacam no mercado por serem quem eles são? E a gente não está falando de regras, a gente não está falando de padrões, a gente está falando de disrupção. A gente está falando de olhar para alguma coisa, enxergar diferente, ter a coragem e a ousadia de fazer diferente e acontecer, né? Acho que tá aí até a questão dos organogramas achatados, né? Os organogramas dessa geração são totalmente... Ele achata, ele não tem mais aqueles graus, e ele consegue entender que lá no centro, lá no miolo, o cliente não está acima dele, está com ele. Então, isso é muito legal, falando, né, para as empresas. É importante a gente falar um pouco do que nós estamos vendo dessa geração, né, para depois discutir um pouco como podemos ter, né, as oportunidades. Mas, na verdade, eu brinco, né, já escutamos isso, que é uma geração meio iFood, né? É uma geração que é tudo muito rápido, né? Pronto que e rápido. Pronto e rápido, né? Que iFood, fast food. iFood, fast food. Então, e ao mesmo tempo, nós sabemos que todos nós estamos também tendo que acompanhar, evoluir, transformar, mas é uma abundância de informações que recebem. Então, que tem uma capacidade de comportamento, de rapidez, né? Vocês têm uma rapidez tão de compreender, de comunicação. O risco, nós vamos dizer depois, né? O que pode ou não ocorrer, né? Como habilidades que você precisa melhorar para poder ter sucesso aí no mercado de trabalho. E um cuidado que a gente falou muitas vezes em um dos episódios sobre visão positiva de futuro, essa é uma geração que tem muita superficialidade de conteúdo. O pastor Bruno, ele até falou que é a geração da mentoria. Né? Faz um curso rápido, sou especialista em marketing digital. Faz outro curso rápido, sou especialista em não sei o que lá. A própria Scarlett, olha quantos cursos ela fez. Sem dúvida. Entendeu? Ela se especializou. Sim. Né? Então, para você que tem 25 anos, 30 anos, não é só com um curso de uma semana que você vai ter os mesmos resultados de alguém que estudou anos ou que passou por muita coisa na vida para poder construir uma empresa. A própria questão acadêmica, né? Eu venho desse mundo acadêmico como docente anos,
a gente vê que, de fato, os currículos acadêmicos, eles precisavam ser adaptados, com toda certeza, porque aluno hoje está em estava, né, que a grande maioria não está mais em sala de aula, está híbrido, então ele estuda em casa, ele faz EAD, mas quando ele estava ainda em sala de aula, enquanto você está lá compartilhando, e não é mais ensinando, é compartilhando conteúdos, ele está com o celular, mas 90% das vezes, se a sua aula é boa, e daí você tem que garantir isso, ele está corroborando com o assunto que você está trazendo. Ele tá pesquisando, ele está buscando, ele está sabendo de mais coisas. Isso é muito legal. Eu acho que é aquela história, né, que quem sonha dorme menos. Então, o geração Z, ele sonha, mas é um sonho onde ele deixa de descansar, de dormir, para realizar. Isso é muito legal. Acho que é uma característica forte. Sobre a política, sim, né, eu não preciso nem citar nomes, né, mas no final da Y para Z, o deputado mais votado de Minas Gerais, sim, ele é dessa geração. Sim. E um dos mais votados de São Paulo também. Que inclusive é pré-candidato a prefeito. Né? Então, isso mostra que essa geração ela tem buscado ser protagonista em empresas, em altruísmo e na política também. Com certeza. Né? Então, só para encerrar, tem a geração Alfa, que é até 14 anos, né, de 2010 para cá. É uma geração que, assim como que os especialistas dizem que a próxima geração vai ser a beta, né, como tem a alfa, a próxima eles dizem que vão ser a beta, que a partir grego aí, isso, que a partir de 2020 até mais ou menos 2040. Então essas duas gerações, elas vão estar cada vez mais alinhadas com inteligência artificial, com tecnologia, com as tendências que surgem cada vez mais. Sim. Né? Então, uma geração mais observadora, uma geração mais espontânea, uma geração cada vez mais autônoma. Né? Então, a gente passa por essas duas últimas gerações. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente sempre pesquisa muito antes de fazer esses podcasts. E pesquisando sobre a geração Z, mais de um lugar, tá? Mais de um lugar. Tanto artigos da internet como vídeos também, inclusive podcasts, falando que geração Z não tem propósito. Eu sou totalmente contra, mas eu quero ouvir de vocês. Ana, Antônio, a geração Z é realmente uma geração sem propósito ou não? Não, pelo contrário. Conforme nós falamos, a geração Z, primeiro, eu acho que, antes de te responder, se você me permite, né, eu acho que, lembrando, né, eu acho que todo excesso, e excesso nós estamos falando de informações, de tudo, né, ela também tem a parte que pode, né, ser também não negativa, mas ela pode jogar contra. Né? Então, lembrando sempre que pensar demais, né, aquilo que você falou, faz um curso, acha que já vai ser milionário, vamos jogar lá na frente. Isso, obviamente, é o que está acontecendo agora, traz uma enorme ansiedade. Né? Eu sempre falo que olhar para frente demais, às vezes, vai te trazer muita ansiedade, né? E é o que está acontecendo muito hoje, que tudo que é muito rápido, que nós estamos falando de futuro, e quando também você fica muito preso ao passado, vai dar depressão, né? Tá certo? É mais depressivo. Então a gente tem que estabelecer nessa geração, se a gente pode dar alguma dica também, exatamente pensar muito naquilo que hoje, né, eles podem fazer para poder se diferenciar. A tecnologia já nasceu, a tecnologia, e que você falou, a próxima geração agora que está, a alfa, já mais avançada ainda, então isso não é um diferencial. Então tem que pensar assim, eu vou fazer curso de tecnologia, você já é tão bom em tecnologia, né, não que não deixaria de fazer um curso de tecnologia, mas eu acho que a tecnologia você já vive ela, mas como utilizá-la de uma forma que seja um diferencial competitivo para você. Né? Porque senão, hoje já todos têm. Nós falamos do inglês, né? Sim. Poxa, o inglês nas empresas, muitas empresas, já não é diferencial. Isso já é obrigatório. Né? Estou falando já de portes de empresa médias para maiores. Então, hoje, é muito importante falar, diferenciar para essa geração exatamente isso. Mas os propósitos que a gente está falando, eu acho que o primeiro é um propósito que tem de empreender. Eu acho que vejo mais um espírito empreendedor nessa geração mesmo, né, que busca isso. Tem esse tema que nós estamos falando, que eu comentei anteriormente, do social, do meio ambiente,
são propósitos que, de verdade, você está vendo muito nitidamente nessa geração. Né? As escolhas estão, às vezes, sendo ocorridas exatamente nas empresas que têm muito transparência nisso daí. Está muito claro o que eu tenho pela frente como propósito de meio ambiente, o que eu tenho feito, o tema de inclusão, de diversidade, é um propósito grande dessa geração. Né? Exatamente, que eles buscam empresas que realmente tenham isso. Porque aí vem depois as dicas das empresas. Não adianta discurso, não adianta papel. A empresa tem que incorporar isso. Né? A grande conflito que está tendo nas empresas agora vem da direção. Tem que estabelecer um plano de ESG, vamos dizer assim, que depois nós podemos comentar um pouquinho de ESG. Que essa geração está olhando para isso. Meu filho a primeira coisa que ele veio conversar comigo, veio perguntar de ESG. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, eu quero ver como que a minha empresa que eu estou trabalhando pode utilizar melhor isso. Então você vê a preocupação que tem de uma forma. Então, são propósitos que eu vejo que essa geração valoriza muito. Né? Essa geração valoriza muito também, que nós estávamos conversando, a confiança. Menos hierarquia, mais autonomia, então significa que ela tem um propósito que tenha que ter valorização de confiança. A empresa que não tiver valorização à confiança, de estabelecer processos de confiança, esquece. Você não vai conseguir falar com essa geração. Turnover aumenta. Reter essa geração, não tem como. Agora, depois nós também vamos falar sobre... Né, essa geração tem um propósito de ter mais flexibilidade, né, não só no trabalho, nos horários, né, o ambiente, né, então, que tem um propósito de ter um ambiente agradável, né, e o propósito de felicidade. Eu acho que essa geração, se tivesse que fazer um resumo, busca efetivamente um equilíbrio de felicidade que na minha geração era, vamos trabalhar muito, lá na frente nós vamos ver como nós vamos ser felizes, tá entendendo? Tinha calma de esperar, né? Agora não. Agora essa preocupação, eu quero agora e qual faço o propósito agora. que eu vejo? É o equilíbrio das duas coisas. Claro que o mundo remoto, home office veio, que vai ajudar nesse equilíbrio que nós estamos falando, de vida pessoal e profissional. Então, é o propósito dessa geração. E quem não se adaptar não vai reter bons talentos. Isso é um pouquinho, eu acho, de propósito que a gente pode estar... E você? Eu acho que quando a gente entra nesse assunto, tem muitas coisas, né? Mas, sucintamente, a resposta é de jeito nenhum. Tem propósito. Eu convivo com essa geração e sei que tem propósito. O propósito que tem, ele não é igual ao que era. Ou a forma de enxergar esse propósito, ela é diferente do que foi. Por quê? Porque a geração mudou, porque as coisas estão diferentes. Então, o propósito que ele tem hoje é prático. O propósito que eu tinha antes era ideológico. Fiz muito, porque eu sou assim, mas não tanto quanto quem hoje põe a mão e faz acontecer. Então, esse propósito existe. Me fez lembrar, inclusive eu trouxe aqui uma amostra, né, para a gente lembrar de um discurso de 60 segundos, que um ex-CEO da Coca-Cola, o nome dele é Brian Dyson, ele fez um discurso de 60 segundos e que, assim, foi extraordinário, né? Ele disse que a gente tem que enxergar a vida como 5 bolas. Nós temos que ter 5 bolas enxergando que a nossa vida, o propósito da vida é equilibrar essas bolas no ar sem que essas bolas caiam. 5 bolas. Dentre elas, uma é de borracha. Todas as outras são de vidro. A única bola de borracha é a do trabalho. Se ela cair, ela quica de volta. Então, trabalho, seja você com CLT ou autônomo, você consegue equilibrar essa bola e ela vai voltar intacta. Sim. E tá tudo bem. Todas as outras 4 bolas, que são família, saúde, amigos e a nossa alma, são de vidro. E isso faz a gente pensar que essas bolas não podem sofrer queda, elas se ferem, elas se machucam. Essas bolas, elas podem permanentemente ter avarias, né? Que são essas outras 4 bolas da vida. E ele deixa no final
uma mensagem de muita sabedoria, que ele fala assim, como é que você pode fazer isso, então, né? Manter essas 4 bolas acima aí. Gerenciando seu tempo com mais sabedoria. Então, quer dizer, quanto do meu tempo hoje eu tenho dedicado para mim, para minha família, para o meu meio social, para aquilo que eu gosto de fazer. Gerenciar o tempo é uma forma dessas bolas estarem no ar. E ele finaliza com o que eu acho melhor, né? Que ele fala o seguinte, que a vida nos ensina a aproveitar o tempo, e o tempo nos ensina a valorizar a vida. Então, ele fala disso com uma propriedade tremenda, né? Que eu acho que o tempo e a vida, de fato, são o resultado para todas as coisas. Se você usa bem o seu tempo e qualifica bem a sua vida, tudo dá certo. Perfeito. Eu acho que é uma lição muito bonita que ele deixa. Eu acho que né? podemos dar um gancho. Acho que o que as empresas, né, como pode comunicar esse propósito, aí, como que ela pode... Sim. Né, porque é interessante, então, estamos falando que tem bastante propósito, claro que é uma geração que tem propósito, porque muitas vezes o que acontece também, né, há algumas imagens que ficam, né, Ian, o jovem, né, hoje, né, você vê que aquilo que você falou, faz um curso de liderança ou de coach, ele já acha que é líder, né? Eu sou um líder nato, né? E nós sabemos que tem a liderança nata, que você nasce com algumas características e habilidades para liderança. Propiciam, né? Propiciam. E outras que você vai ter que desenvolver, não tem como. Né? E outras que você vai desenvolver na prática, efetivamente. Sim. Né? Então, muitas vezes, nunca liderou nenhum recurso, nenhuma pessoa, né? Não teve essa relação e se denomina como, né? Se apresenta como líder para uma empresa. Então, e não é tão simples assim, né? Eu acho que depois nós podemos falar um pouquinho, né, como atuar nisso, mas eu vejo que as empresas têm, aí não importa, eu acho que se é pequena, média ou grande, né? Eu acho que tem que deixar muito transparente, essa é a minha opinião, muito transparente a parte dos valores da empresa, efetivamente, né? Das ações que ela realiza ou que tem, às vezes, no plano de meio ambiente, ou aquilo que nós falamos, do social, que entra a diversidade, tudo. A empresa tem que jogar muito claro isso, sabe? Não dá para ficar jogando debaixo de um tapete ou só escrito na parede, quando você chega, está ali, não. Como a empresa tem que deixar isso aí um pouco dentro da cultura, tem que tentar mostrar, viver, ou pelo menos tentar... Isso também estão nos proprietários, não importa se a empresa é pequena, média ou grande. Antônio? Ele tem que viver isso aí, ele tem que entender disso e tem que tentar passar essa cultura de cima para baixo também, não é só de baixo para cima, né? E tem a ver até com essa questão você está falando de missão, visão, valores, que era uma forma bastante tradicional das empresas porem nos quadros, já nestas gerações, e foi bem próximo disso. Tudo isso vem sendo substituído por valores e propósito, não mais uma missão e uma visão. Quer dizer, eu não tenho aquilo longe de mim, eu vivo aquilo todos os dias. Eu carrego isso e vivo isso todos os dias. Eu mostro isso nas minhas atitudes, né? Do bom dia que eu falo na entrada da minha empresa, como eu me relaciono com os meus clientes. Você pega, você vê a forma de divulgar, nós estamos falando um endomarketing interno, que é importante, né? Você ter ferramentas internas para deixar claro e fomentar sempre isso daí, né? Dessa cultura. E a outra coisa que a gente tem que, obviamente, trabalhar forte as empresas é redes sociais, que a gente tem que... Se você tem uma rede social que não condiz com a tua cultura, ou que está totalmente fora. Outro tom de voz, né? É verdade. Você precisa trabalhar os meios, né, sociais, as redes sociais hoje. É uma forma de divulgar, uma forma de você disseminar, uma forma de você falar com esse público, do teu colaborador estando ali, ele vai perceber que aquilo ali é verdadeiro, né? E colocá-lo por dentro disso aí, entendeu? É isso. Olha só, tá gostando do bate-papo? E se eu te falar que é só a introdução? Nem começou! Nem começou ainda. Então, como a gente falou de propósito, o presente que a gente tem pro Antônio diz muito sobre isso, né? Diz muito. Que eu já vi, pode abrir, esse é o nosso presente da leitura para você. Que isso, muito obrigado. E aí, esse Antônio? Esse é o livro que inspirou um livro, eu já vi esse é um livro que inspirou. Por favor. Esse é um livro que inspirou um filme, eu já vi ele há muito tempo atrás. Tem como protagonista o Dan Stubart, né, de um autor que o Antônio gosta bastante, então
Esperamos que muito você bom, hein? goste. O Vendedor de Sonhos. Esse livro, Fantástico. ele tem 3 edições, né? Ele tem a primeira, a segunda e a terceira, que é uma sequência, na verdade. Sim, sim, E eu sim. sei que você leu um deles, mas Sim. eu não o sabia 3 qual. Não. O 3 Então, não. ótimo. Não, o 3 não. Ótimo. E lá na Não, leitura você encontra o 1, o 2 e o 3. Então, se você gostou do muitos tema... outros E muitos livros de Tem um outros. filme business. agora, né? Tem. Não, Filme. filme sensacional. Então, eu acho que, nossa, Espetacular. muito bom. Recomendo. Eu acho que todos os livros do Augusto Cury é importante, Sim. né? Eu acho que a leitura, São bem reflexivos, a leitura, né? Bem inclusive, eu gostosos. comprei vários livros lá e o dele eu comprei lá também. Aham. Ganhei também de presente, mas enfim, recomendo. Acho que é fantástico, uma leitura que te prende. Né? Verdade. E vai dando uma sequência muito interessante, né? Do semeador de ideias, Sim. né? Então, muito obrigado. Eu acho que Nós que um agradecemos. presente que não vai ficar na cabeceira, não. Vai ficar aonde eu leio, né? Isso. Várias partes. Ele carrega comigo e Ótimo. onde eu tenho Legal. tempo eu vou lendo, né? Muito Esperamos que obrigado. você bom. goste. Vamos começar o nosso bate-papo Vamos, agora? então. Já chamar a vinheta e a gente começa. Roda a vinheta. Então, Antônio, a gente está falando bastante da geração Z, que é o nosso foco hoje, né, nesse episódio. Discutimos um pouco sobre as principais características, né, dessa geração. E eu queria que você compartilhasse com a gente, na sua percepção, como estas características específicas que a gente citou podem influenciar nas escolhas e também no desempenho profissional dessa geração. O que você fala para a gente sobre Então, sua percepção? Quanto à percepção é que, quanto às escolhas, nós notamos, né, que já não tem essa ambição de ser, quero ser CEO de uma empresa, quero ser diretor, executivo, né, cargos executivos. Né, entra muito mais em outras características que a gente vê de tentar transformar a própria empresa, né? Sim. Que é o caso do recrutador de talentos, que inclusive acho que entra como quase top dessa lista, né? Uhum. A outra coisa que a gente vê que é o senso de dono, né? Por mais que nós, né, conversamos, essa geração já não olha já o grande porte da empresa, né? Eu posso aí até dar o exemplo do meu filho também, que já não quis buscar empresas para ser trainee como eu comecei. E eu achei até que ele optou exatamente em ir para uma empresa que foi startup, uma empresa média que hoje virou gigante, que ele está em São Paulo atuando por quê? Como sócio. Ele não entrou com CLT e vai transformando, né, participações, e é isso que talvez a gente tenha que entender, que as empresas vão ter que atuar, melhorar. Então essas escolhas dessa geração, né, vão se alternando. A flexibilidade que nós conversamos sobre horário, local, o híbrido, claro, né? Que às vezes vou, não isso. vou, quando está nas capitais mais ainda. É só que, lembrando que tudo isso, né, eu acho que tem que ter uma combinação de regras entre empresa e colaborador e vice-versa, entre todos. O que falta, às vezes, é transparência nisso. Né? Você quer implementar todo o custo um home office ou um remoto, sem antes você fazer um grande trabalho de estudos disso aí e envolver essas pessoas, né? Todos os recursos. Eu acho que o grande diferencial que a gente vê é quando você envolve, né? Você envolve um talento, como o Ian, como outros talentos, né? Que estão exatamente nessa nova geração. Na discussão de como podemos montar um modelo melhor e envolver essas pessoas, eu acho que é aquilo que nós estamos falando de confiança e de reconhecimento. É uma geração que precisa disso. Porque na minha geração era o seguinte, você corre atrás, você vai ter. Tem juízo quem respeita. Bateu a meta, você tem. Não bateu, não tem. A regra é muito clara. Meritocracia, né? Sempre foi meritocracia. Hoje a gente vê, obviamente, a diversidade de inclusão, né, de oportunidade, mas esses talentos hoje, essa juventude que eu chamo de jovens, né, que já estão aí com seus 30, 25, não importa, eu acho que tem que ter, dos dois lados, essa participação um pouco na discussão do modelo. É híbrido, mas por que tem que ser híbrido? E qual a função? Porque nem todos os talentos estão preparados, não vão se adaptar, não se adaptam a remoto ou a presencial mais, assim, estou falando 100%.
E agora, depende o ramo de negócio da empresa. Se você não entender isso, não adianta. Porque se você entender, não, eu tenho transparência, esse é o plano nosso. Ou nessas funções, que isso aqui vai ser melhor para todos, Sim. tanto para aspiração do talento como da própria empresa, fazer essa junção, eu acho que a coisa caminha. O problema é que às vezes a empresa faz sozinho isso e depois quer buscar o talento que se adapte a isso. E aí é muito difícil também encontrar. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais discutido, né? Como a gente falou também, o tema social, a empresa pode ter um colaborador ou um sócio, mas pode sim ter, vamos dizer assim, o ESG, que a gente fala, o ambiente, o social e a governança muito clara, transparente, para que ele possa participar atuar como sócio também. Eu acho que muda o tema que você está falando de CLT, já mudou claramente, né? Nem toda, claro, as empresas grandes, elas vão por terceirizações, mas o que eu vejo hoje é a preocupação do talento de falar, olha aqui, qual o futuro e aonde eu posso chegar, mas como parte também, quando você fala, você é sócio, não sócio de boca, mas você tem uma participação pequena, mas você tem, é uma forma de estar estimulando, eu não tenho a menor dúvida que, vamos dizer assim, o sangue e foco que vai se colocar nisso é muito maior, né? Um pouco é isso. Eu acho que a única coisa que a gente... E daí você bem citou, né, no início, que tudo tem os dois lados, né? Os lados favoráveis e os lados a serem melhorados. Eu vejo nessa geração hoje uma necessidade muito grande de reconhecer, uma vez que a gente está mudou, né, a expectativa de vida, mudou, as pessoas mais velhas estão no mercado de trabalho, as pessoas estão atuando juntas, sim, elas sentam-se uma do lado das outras, elas pensam junto muitas vezes. Então, existe uma lacuna aí, que eu acho que essa, sim, e é um filão de mercado para nós, né? Isso é muito bom. Mas a questão de entender que nós somos gerações diferentes, que vamos conviver com essas gerações, mas que os perfis comportamentais, eles precisam ser entendidos e interagidos, né? Então, respeitar o outro e conviver com aquilo de forma produtiva é espetacular. Acho que tem um filme muito legal, né? Que eu adoro esse filme, já vi várias vezes, e que fala muito disso, que é Um Senhor Estagiário, né? Acho que é o nome. É um filme sensacional. Mas por quê? Porque entender, conhecer, saber qual o perfil comportamental meu, do Antônio, do Ian, é essencial. Porque você não cai em situações onde você vai criar um conflito desnecessário, ou você vai sim interpretar que o outro é diferente de você e está tudo bem. O importante aí é ter essa relação, essa convivência. Eu acho que isso é um ponto, isso é uma lacuna que essa geração tem. E isso faz com que a empresa seja cada vez mais rica. Né? Eu até citar esse filme, mas tomando ele como exemplo. Sim. Esse é um filme do Robert De Niro, muito maravilhoso, legal. Né? Delicioso esse filme de é sensacional. E tem muito conflito geracional. A própria Anne Hathaway já era um pouquinho mais velha, aí tem os funcionários dela que eram muito mais novos, e aí eles abriram uma oportunidade também pelo ESG de ter essa diversidade dentro da empresa para vagas de terceira idade. No começo foi simplesmente para colocá-los na mesa sem fazer nada. Né? Tem até aquela cena das pessoas arrumando a mesa, coloca o computador, coloca o fone, coloca o HD externo, deixa aí o cantinho dele. E aí ele pega a maletinha de couro dele, pega o caderno, arruma as coisinhas dele assim, tudo arrumadinho, que é porque ele quer tentar se enquadrar dentro dessa empresa. Exato. Mas quando um aprende com o outro e essa via se torna uma via de mão dupla, sim, faz todo sentido. As pessoas crescem e a empresa, consequentemente, cresce muito mais também. Né? Então, sobre isso, a gente recebe muitas perguntas. Tem uma pergunta da audiência que a gente achou muito interessante, quero fazer para vocês dois. Quais são as habilidades mais importantes que a geração Z deve desenvolver para se destacar nas profissões que as fazem mais felizes? Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Sobre quais são essas profissões. Eu acho que assim, é bem o que eu estou dizendo mesmo. Eu acho que para o autodesenvolvimento, né, é uma geração que ela é muito segura dela mesma. Então, entender que as pessoas, muitas vezes, que estão se relacionando com ela, têm as suas dificuldades, têm o seu tempo,
ela precisa entender essa interação, porque ela não vai, de fato, hoje, com toda a expectativa de vida e as mudanças, ela não vai mais conseguir trabalhar só entre aquele processo geracional dela, não vai. Isso vai mudar, né? Cada vez os ciclos estão diminuindo os seus tempos, os ciclos eram longos, agora os ciclos vão diminuindo. Então, na minha percepção, o que precisa, um ponto de atenção, né, para desenvolvimento, é entender, de fato, essa geração Z, entender que quem interage com ela, seja aquele mais jovem, seja aquele que ainda está no mercado de trabalho, apesar de ser gerações anteriores, cada um tem um perfil comportamental e isso é essencial para gerar respeito e relacionamento com produtividade. Perfeito. Pensando assim, nós temos que ser absolutamente transparente para todos nós, para essa geração, né? Porque, vamos dizer assim, nós estamos cumprindo o nosso papel, já temos uma experiência, né, enorme que nos trouxe até aqui. Não vai garantir nada daqui para frente, né? Sim. E nós sabemos que o mundo está em constante transformação. A maior dificuldade que nós temos, a nossa geração, hoje, né, eu saí de um ciclo grande de executivo e agora estou atuando como consultor, buscando conselho, enfim, estamos trabalhando nessa, principalmente, governança, né? Mas o que acontece? Você está acompanhando essa transformação. Não é acompanhando, não é correr atrás, mas você está vivendo ela, né? É um ambiente mais desafiador, competitivo. Essa geração, nós estamos falando, a geração Z, esses jovens, o que mais talvez nós podemos aconselhar é melhorar e cultivar as relações interpessoais. Porque você fica essa geração está tão atrás, de novo, das telas, que você perde muito. E você vê hoje, já começa alguns estudos científicos demonstrando que em certos momentos tem que dar uma desligada para você poder se recarregar. Sim. Tanto educacional no mundo, né, que algumas escolas já estão tomando decisões, vocês estão vendo no Rio de Janeiro, enfim, que já não podem entrar com celular, né? É tudo para temas de concentração, é tudo aquilo que nós estamos falando, né, informações ao mesmo tempo, a utilização correta. Então, quais as habilidades que eu acho que tem que ser... Porque falar de tecnologias já é inativo, praticamente. É redundância. Já tem uma expertise rápida de capturar as coisas, de uma comunicação rápida também. Sim. Consegue ler muito rapidamente as comunicações. Então, dá para ler. Agora, quais são as armadilhas que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, então, a relação interpessoal. Qual a forma que você tem de melhorar isso? De você ter relação com pessoas. Você fazer algum trabalho social. Sim. E não é difícil, basta se olhar do lado. E quantos jovens hoje estão atuando em algumas frentes, em algumas ONGs, ou ajudando alguma entidade, aqui em Uberlândia, em qualquer parte do país, ajudando ao próximo. É simples, é só você dedicar um tempinho teu, e você, no mínimo o seu tempo, se você não tem disponibilidade financeira para ajudar ou agregar alguma coisa, mas só o fato de você estar trabalhando em conjunto com outras pessoas por um propósito social, você vai estar desenvolvendo a sua relação interpessoal. Você pode ser tímido, porque eu vejo muitos pais falar, meu filho é muito tímido, ele fica muito no celular, ele fica... porque ele você não estimulou de outra forma. Então, qual a forma? Trabalhos sociais, eu acho que isso ajuda bastante nessa relação. O trabalho em equipe é fundamental. Sim. Né? Você fala, poxa, eu estou trabalhando aqui numa empresa que eu estou isolado, mas busca a empresa, busca o teu coordenador, o teu diretor, quem seja, né, o teu líder, para falar, olha, eu gostaria de entrar em algum trabalho de grupo, né, que eu possa interagir, né? Isso, mesmo você achando que não vai te agregar financeiramente, não, isso vai te agregar desenvolvimento e trabalhar em equipe. Então, essa relação interpessoal vai te ajudar muito na situação. Outra coisa que eu vejo, né, é aquilo que você falou lá atrás, né, análise crítica, o pensamento crítico. Mas você tem análise crítica porque nós estamos falando, está se metendo em diversos temas que com mais intensidade do que na minha geração, política, enfim, algumas causas importantes. Obesidade informacional, né? Mas discernir melhor isso. Né, você tem que passar por um filtro melhor. Sim. A gente fala tanto de fake news, tá, essa confusão política em termos desse tema, mas o mais importante é você aprofundar um pouco mais. Sim. Sabe? Por mais rápido que você lê, por mais
Eu já vi, tal, busquei, vou no Google. Eu acho que você tem que aprofundar um pouco mais em alguns temas para você ter mais profundidade. Porque o que está faltando um pouco nessa geração, às vezes você vai discutir um tema, ele entende, ele conhece, já viu, mas com profundidade Sim. ele não vai ter. Outra dica que eu dou também, mergulhe independente de classe social, no ESG, é simples. É um assunto que estão hoje começando a disseminar. Por que é importante essa habilidade de você conhecer um pouco isso? Você vai entender esses 3 pontos importantes para você fazer suas escolhas melhores, né? É o social realmente, mas o que é o social realmente que pode ser feito? Depois nós podemos discutir o que as empresas pequenas ou médias, qualquer uma pode... Sim. As grandes já atuam, Sim. tem vários exemplos, né? Mas é importante, no meio ambiente, quais os impactos que tem, não importa o tamanho. Às vezes jogar um copo no lugar certo, você já está tendo uma atitude correta, né? O fato de você levar evitar um copo descartável, você já está, né, colaborando. Então, existe muita coisa que se você estuda um pouquinho de ESG, pouquinho disso aí, e um pouco de governança, para você fazer a sua escolha também. Exatamente. Será que o que eu estou escolhendo vai ter futuro? Depende da governança. Se não tem uma boa governança, uma boa direção, um bom plano estratégico, uma visãozinha de futuro, não importa o tamanho da empresa, pode ser uma empresa pequenininha. E você, como geração Z, que tem que fazer suas escolhas, tem que melhorar suas habilidades, eu acho que você tem que, para mim, no meu ponto de vista, conhecer um pouquinho isso, que você vai poder contribuir melhor, entendeu? Com certeza. Mas eu acho que tem outras habilidades que poderiam ser trabalhadas aí, mas eu acho que essas aí é uma dica. Né? Eu acho que eu concordo, eu acho que a gente tem aí, porque hoje as empresas hoje elas não buscam mais os hard skills, né? Exato. A formação das pessoas, ela acontece de forma natural, porque as pessoas buscam se instruir daquilo que elas gostam. Agora, o soft skill, isso é a habilidade humana de relacionamento e outro, essa é um problema. Porque nós estamos falando que médicos, hoje, que operavam presencialmente, operam por vídeo. Então, essa relação humana é uma das coisas mais importantes e mais preocupantes para se atuar e se desenvolver hoje, dentro dessa geração. Você está falando que essa geração é o que vai liderar todas as transformações daí pra frente, futuro do mundo. E com ciclos menores, cada vez menores. Então, para isso, precisa, obviamente, ter uma relação interpessoal melhor. Exato. Né? Trabalhar um pouquinho melhor. Perfeito. Falando um pouco agora sobre as profissões que, de fato, fazem a geração Z feliz, né, eu falo por mim, que assim como eu falei no começo, eu transito sobre as duas, né? Tem coisas que os meus pais trabalharam, que os meus avós trabalharam, que para mim, eu hoje não vejo sentido, enquanto profissional, trabalhar da forma que eles trabalhavam antes. Porque antes era de uma forma e hoje é de outra forma. Sim. Né? Então, em breve pesquisas que você pode fazer, o próprio Fórum Mundial ele diz de tantas profissões que vão deixar de existir, muitas outras que vão passar a existir. Que a gente nem faz ideia. Isso é um assunto que muitas pessoas já falam, né? Mas coisas que já existem hoje em dia, quais são as profissões que fazem a geração Z mais feliz? Por exemplo, recrutador corporativo, que até no filme O Senhor Estagiário diz muito, que o recrutador dele tem idade para ser neto dele. Sim. É como se eu estivesse recrutando meu avô para trabalhar na Sol, por exemplo. Entendeu? Foi dessa forma. Né? Uma outra, gerente de marketing. E o marketing está cada vez transicionando mais para o digital e para o omnichannel, né? De muitas inserções pontuais em diferentes tipos de lugares. No celular, no streaming, na TV, multicanais, em mídia outdoor, né? Multicanais. O omnichannel tem sido cada vez mais presente no dia a dia. E aqui, Ian, se você me permite, eu sempre falo isso todas as vezes, porque é uma coisa que me incomoda profundamente como profissional de marketing que sou. As pessoas hoje, elas enxergam as menores empresas, ou às vezes alguém que está fazendo os cursos e atuando, enxergam que se eu faço rede social, estou fazendo marketing da minha empresa. Você está fazendo um dedinho mindinho na pontinha dele com um restinho de unha. Marketing é muito mais que isso, né? Obviamente, a gente tem que dedicar uma atenção grande para o marketing digital, sim, porque é uma realidade que se vive hoje.
mas marketing não é só rede social. Marketing envolve endomarketing, marketing envolve cultura dentro da empresa, aculturamento. O marketing é o branding, é a gestão da marca. O marketing é muito mais ampliado. Então, geração Z, presta muita atenção nisso. O marketing é mais do que rede social. E se inspirem nisso, para dar o seu melhor para o marketing, porque de fato é aí que existe muita chance de superar o que já tem por aí. Por isso que tem essa diferença entre gerente de marketing e gerente de social media. Também, como gerente de marketing, o marketing ele não é só rede social, o gerente de social media não é só fazer post para rede social. Sim. Claro. Tem essa transição entre o vídeo, entre o estático, entender as métricas, entender qual rede social é mais importante, entender qual inserção é mais importante, como esse relacionamento com o público vai ser melhor assistido e melhor potencializado com as redes sociais. Tem muitas propagandas, por exemplo, termina a novela, tem uma cena específica, eu gosto demais de ver isso. Termina uma cena na novela, logo que vai no comercial, é um comercial alinhado com a cena que teve na novela. One way, e esse comercial e é um comercial só para uma vez. E imagina quanto custou fazer esse comercial. Então, se gasta muito, é porque tem muito retorno. E esse comercial ele se desdobra para a rede social. Exato. E aí que entra o papel do gerente de social media. Uma outra coisa, cientista de dados. Sim. Exato. Isso tem sido cada vez mais frequente. Proteção de dados, privacidade de dados, isso tem sido cada vez mais frequente. E também desenvolvedor de negócios. Né? Os negócios, eles têm surgido cada vez mais. Uberlândia, por exemplo, ela é berço de unicórnios. Por exemplo, que são startups que atingem bilhão. Sim. Né? E o Brasil, graças a Deus, tem bastante. Né? Tanto que, infelizmente, posso dizer assim, muitos grandes empreendedores, eles acabam indo para fora porque lá eles encontram mais oportunidade. Mais investimento. E isso é coisa que a gente precisa pensar realmente. Por que isso está acontecendo? Porque o Brasil ele é um celeiro de grandes empreendedores. Né? Tem inúmeras áreas. No agro, na área empresarial, na área educacional, na área de filantropia, por exemplo, o próprio Edu Lyra, você estava falando sobre timidez. O Edu Lyra, ele é super tímido. Mas olha o potencial que ele faz com Gerando Falcões. Ele escreveu até um livro dele, Não Importa de Onde Você Vem, Da Favela para o Mundo. Não importa de onde você vem, mas sim onde você quer chegar. Ele escreve livros, ele palestra, porque ele soube canalizar a característica que era própria da geração dele, que era muito de timidez. Ele tratou a introspecção dele, que é algo que deve ser tratado. A timidez, a pessoa é tímida, mas a introspecção ela pode ser tratada. Né? Então, cada vez mais os jovens eles têm sido protagonistas. Demos exemplos na política, enfim. Os jovens eles estão cada vez mais presentes. E quando eles se unem com diferentes gerações, isso é muito mais potencializado. Por exemplo, vamos supor um candidato a prefeito, as próximas eleições vão ser para prefeito. Pensa um candidato a prefeito da geração Z com um vice de uma outra geração. Olha só que potencial, né? Olha que equilíbrio legal, ou vice-versa. Entende? Então, é muito importante ter esse equilíbrio em todas as esferas. Sim. Assim também nas famílias. É muito importante os pais aprenderem com os filhos e também os filhos aprenderem com os pais. Sim, e ter esse respeito. Isso é algo que não deve ser perdido. Mas essa educação mútua de aprender muito com o outro é algo muito saudável. Verdade. Né? Sem dúvida. Eu acho que as empresas estão... Quando eu falo em empresas grandes, por exemplo, não tenho a menor dúvida que estão super abertas agora a olhar muito mais para essa geração, dando muito mais ambiente para isso, né? Ambiente de inovação, propício, ambiente de novos negócios, dentro de uma própria empresa que já tem, vamos dizer assim, seu core, já tem muito definido seu planejamento, mas ela busca muito novos negócios. E aí você fala, é o empreendedorismo dentro do empreendedor, né? Dentro de uma empresa. Então, essa geração, ela é onde está abrindo muitas novas profissões que você falou, né? Porque estão abrindo novos negócios, diferentes negócios, né? Um dentro do outro, e assim vão buscando multiplicar. Né? Eu acho que vocês colocaram, faz todo sentido das novas profissões, e vão surgir outras mais. Eu acho que hoje ainda,
na cabeça de muitos é assim, poxa, eu tenho uma habilidade com tecnologia, então vou nessa linha, né? Eu acho que aí vale um estudo melhor de comportamento, né, de habilidade mesmo. Porque você sabe que você tem testes de habilidade profissional que você pode te ajudar um pouco nisso, porque senão você vai canalizar só para um lado. Com certeza. Mas essa habilidade que você tem, ela já é tua, então você tem que... Às vezes a pessoa tem uma habilidade muito maior que está às vezes oculta, que ela vai ter que buscar, né? Perfeito. E por isso que às vezes você fala, sabe, não pode ser muito manada, né? Opa, tá todo mundo indo para cá, vamos para lá, todo mundo vamos, massifica, porque daqui a pouco vai faltar vão faltar outras profissões. Engenheiro vai continuar tendo a engenharia, né, cibernética, e aí vamos por, né, engenharia genética, engenharia... E mudam os focos. Exato, né, você tem que entender que são forma de estudo. Várias profissões que hoje existem, né, e se vai todo mundo para um lado, que se percebe uma tendência natural, né? Sim. Então, obviamente, vai valorizar o outro lado. Com certeza. Então, é muito importante esse equilíbrio que você falou. Acho que uma coisa importante, que a gente estava falando de habilidade lá em cima, né, e agora nós estamos falando um pouco de profissão, é saber lidar um pouco com as frustrações, né? Porque você falou de startups, né? Você falou de aberturas de novos negócios, e nós sabemos que 70% vão morrer no meio do caminho. Né? De 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos, 70 ou mais um pouco, Mas isso não significa que desistiu, fechou Não, acho que lidar com isso é muito importante. Mesmo essa velocidade que tem, a velocidade de estar enxergando oportunidades um pouco mais adiante. Né? Perfeito. É meio que trocar o pneu com o carro andando. Não tem a dúvida. É isso aí. Tem outra pergunta aqui muito interessante que mandaram para nós. Como uma empresa pode comunicar o seu propósito de forma eficaz para atrair esses jovens talentos que muitas vezes querem empreender, ter o próprio negócio, ficar dentro de casa trabalhando? Como as empresas podem atrair esses talentos com um propósito? Como esse propósito ele pode, de fato, virar uma cultura dentro da empresa? Para vocês dois. Não sei. Eu até comentei lá um pouquinho atrás que, primeiro, eu acho que tem que dar muita transparência exatamente no propósito e cultura da sua empresa, sabe? Porque quando você divulga um pouco mais isso, né, o propósito está muito claro, né? É óbvio que nós estamos falando só, a empresa tem um propósito financeiro, de negócio, de crescimento, de futuro, onde quer chegar. Só o fato de você falar, olha, hoje estamos aqui, mas nós estamos querendo chegar aqui, e é possível, desde que nós tenhamos aí uma consistência, etc., um pouco dessa transparência você tem formas de você comunicar, como nós falamos, nas próprias redes sociais, você vai ter no teu próprio site, você tem que começar a trabalhar melhor isso, sabe? Hoje todo mundo busca, antes de pisar num processo seletivo, vai buscar informações da empresa, e a empresa tem que deixar mais transparente isso. E quando você fala atitudes sociais, quais são efetivamente? Demonstre um pouco mais. Porque às vezes fazem e não demonstram isso, não fazem nenhum marketing em relação a isso. Então o marketing é fundamental. Eu acho que o endomarketing, que nós estamos falando dentro da própria empresa para reter os talentos, como para você buscar talentos, eu acho que você tem que estar utilizando difundir esses valores, e às vezes os valores que você tem, que a empresa tem, que poderia estar mais à frente, né? Mais transparente para o mercado, entendeu? De trabalho, né? E eu acho que é isso. Tem outras dicas, né, que a gente pode falar das empresas que tem que se estruturar melhor, né, para poder buscar até mesmo acolher, né? Acolher esse talento. Né? Você fala, como que eu posso ter a divulgação? Divulga o ambiente teu de trabalho. Como que é teu ambiente de trabalho? Eu acho que isso mostra muito o que eu iria compartilhar também a respeito disso. Durante alguns anos eu levei meus alunos para viagens acadêmicas, né? E uma das visitas que a gente fez em São Paulo, eu fiz questão de levá-los lá porque eu admiro demais o espaço do Nubank. E no Nubank é um espaço extremamente propício a esse público. Então, já na área de baixo, ali nos Jardins, fica o prédio, né? No térreo, você entra e você já é convidado. Ninguém te convida, mas quer dizer, visualmente você entra e fala assim, meu Deus, o que é isso? Uma enorme piscina de bolinhas. E quem for lá visitar como visitante pode entrar na piscina de bolinhas. Então, acho que essa disruptiva forma,
essa cocriação, essa apropriação que a geração Z, ela sente que tem dentro do business, e não assim, eu não sou só um fazedor, executor, eu sou participante, eu faço isso junto, eu cocrio, eu desenvolvo isso junto, faz todo sentido, e daí sim. Faz sentido a gente divulgar as instalações, divulgar o formato de trabalho. Uma coisa potente, isso o marketing sabe disso, né? Rede social ou não. Uma coisa muito potente são os depoimentos, né? Uma forma de formalizar, de fato, que experiência positiva e inesquecível eu tenho dentro dessa empresa que eu trabalho todos os dias. Que pique eu tenho aqui dentro. Então, acho que são formas de divulgar e que não vão vender algo, mas vão levá-lo a constatar algo que ali você se enxerga, que ali você vê que tem a tua fala, tem a tua voz, te representa, né? Eu acho que isso é uma forma de buscar esse público, ter uma sala de descompressão, né? Porque é um público que sim vai se estressar rápido, porque ele tem um acúmulo de informações, ele trabalha tudo ao mesmo tempo, ele lê... E não é frescura, né? E não é frescura. Então, ele lê, ele ouve, ele processa, ele planeja, ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, obviamente, a cabeça fica mais cansada. Então, ter esses processos dentro, né? Eu acho que faz muito sentido. Isso que você falou é tão interessante e é uma coisa para a gente pensar, né? Vamos tomar como exemplo o Nubank. De nada adianta ter uma piscina de bolinhas, uma recepção super receptiva que introduz, que estimula as pessoas a conhecerem. Eles são muito abertos, né? Isso mostra que é uma empresa diferente. No episódio anterior que a gente fez com o Kim, a gente falou que excelentes profissionais, eles não têm medo de reter conhecimento. Sim. Né? Mas por que eu falo isso? De nada adianta a sua empresa ter ambientes de descompressão se a cultura organizacional for totalmente repressiva. Exato. Né, se as gerações não souberem trabalhar uma com as outras, se um dos valores seus for família e os seus funcionários estão trabalhando até 7, 8 horas da noite, será que é um valor importante mesmo? Eu acho que não. Sim, a prática, então os valores eles têm que conversar com o dia a dia da empresa. Sim. Né, isso é o ponto principal. E aí sim, alinhar coisas de arquitetura, coisas de design de interiores, que possam conversar com o propósito. Exato. E, consequentemente, com o dia a dia das empresas. Né? Exatamente. Você tem isso que você falou, muito interessante, né? Que nós estamos falando de grandes empresas ou médias empresas que têm a possibilidade de fazer ambientes, né? Ambientes que proporcionam, que estimulem determinadas características de inovações, de equipe, espírito de enfim, de união. São valores importantes, né? Mas entendendo também, né, que nós estamos falando com um público também que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, tem muita empresa que não se preocupa com seus terceiros, né? Então, empresas que não olham para os terceiros que estão dentro da empresa como algo extensivo dela, como uma imagem e reputação da própria empresa. Às vezes, uma empresa pequena tem lá não desmerecendo, uma pessoa que faz a limpeza, uma pessoa que está ali, né, e às vezes um jovem, né, que está ali, e muitas vezes não sendo bem tratado, sendo maltratado. Então, tudo isso é observado. Independente de qualquer coisa, você como colaborador de uma determinada empresa, você observa também certas relações. Eu tenho uma experiência própria, né, por onde eu passei, um dos países que eu passei foi o Peru. E eu lembro muito bem que tinha, não vou falar, não precisamos citar em nome de empresa, que eu era presidente lá, mas enfim, o que acontecia? Você tem um classismo muito forte lá no Peru. Isso eu estou falando porque eu vivi isso lá, os outros empresários, enfim, que a gente teve muitos contatos, nós discutíamos isso. Então, tinha essa diferença muito grande. Terceiro é terceiro, direto é direto, e você via jovens talentos que poderiam ser celeiros de talento para efetivar. Sim. É só uma questão de troca de posição. Né? E aí você via que você dava uma grande cesta de final de ano para um colaborador, e quem preparava essas cestas eram os terceiros que estavam dentro da empresa e não ganhavam nada. Sim. Ou ganhavam um kitzinho. Então essas diferenças, né, não tenho a menor dúvida que prejudicam a cultura
né, que prejudica o ambiente, que por mais que você acredite que não, você está formando uma equipe que você está tendo, como a minha equipe principal, com pessoas que muitas vezes vão ter, não tem esse discernimento claro do que é a extensão da sua empresa. Vou dar um exemplo de distribuição e logística, por exemplo. Muitas empresas têm só um escritório com 5, 10 pessoas e tem a sua distribuição é terceirizada. E ele não está preocupado, muitas vezes, do que essas empresas estão atuando, se estão atuando de forma responsável, se não estão atuando de forma responsável, mas teu produto está indo lá, teu produto está sendo entregue, está sendo vendido. Né? E a gente tem que entender isso, porque é algo que eu vivi também, né, durante minha longa carreira, que tem formas de você fazer isso. Óbvio que tem forma. Você tem um vendedor ou um motorista que está num caminhão lá na divisa com o Paraguai, Uruguai, ou na divisa com qualquer, ou está no interior. Ele é a tua empresa, independente de ser terceiro ou não. Ou qual o senso de pertencimento que ele tem para ele te representar bem. Né? Se você não se preocupar com isso como parte da sua cultura, né? A gente sabe que você tem várias ferramentas para você atuar nisso, né? De senso de pertencer à sua cultura. Mas minha cultura aqui, os 5 que trabalham comigo, estão indo muito bem. Já desenvolvemos, nós temos uma fábrica que produz para nós compramos, enfim. Então, você vê, a empresa às vezes é considerada pequena, tem um faturamento grande, mas tem distribuidor, e você tem um jovem. Como que você atrai um jovem no interior para ser um distribuidor teu, por exemplo, ou um motorista, ou um vendedor teu que represente bem você? Exatamente. Eu não estamos nem falando de cargos de hierarquia maior. Mas é fundamental essa pessoa te representar bem. Né? Entender, fala, poxa, eu estou representando um produto que tem responsabilidade, eles têm cuidado comigo. Sabe, a pessoa faz um aniversário, né? Eu sempre cito isso como um exemplo, ele não recebe uma ligação por parte de ninguém, entendeu? Às vezes quem cumprimenta ele é o parceiro dele que está ali do lado, mas o chefe que está longe está muitas vezes nem preocupado. Então isso é um mínimo que a gente fala, que você pode dar vida, né, na relação pessoal, e isso interfere no resultado das empresas. Certeza. Então, quando a gente fala, de novo, volto um detalhe que eu gosto muito, que é a parte do ESG, tem essa preocupação. Por que as empresas estão preocupadas agora? Só falando um pouquinho, e talvez abrindo um parênteses assim, em relação a ESG. Né? Você hoje tem, as empresas da Bolsa de Valores são obrigadas a você demonstrar, né? Na prática, você ter transparência nos seus planos, né? E você demonstrar, hoje tem, obviamente, 3, 4 indicadores, quais são os indicadores que você está trabalhando no meio ambiente, enfim, está falando de água, energia, uma série de outras coisas. Né? Não vem. Mas o mais importante que eu vejo, não só as empresas que estão na Bolsa de Valores, mas as empresas que não estão na Bolsa de Valores, que têm uma preocupação, que lá fora estamos falando, por exemplo, hoje, da questão do carbono. Né? Então, estamos falando que sua empresa aqui tem ou está trabalhando para isso ou não está trabalhando para isso. Você vê, daqui a pouco você não vai exportar mais se você exporta, porque vão colocar muitas regras se você não adaptar o jogo. Sim. E os talentos, os jovens, essa geração, obviamente estão muito já entrando, quem está nesse mundo de trabalho já começa a ser os agentes de transformação disso daí. Né? E quando a gente fala isso, também estamos falando dos terceiros. Estou comentando só um pouquinho, que a gente fala muito de ambiente. Eu adoro, eu acho que as empresas, eu trabalhei numa grande empresa que veio também se transformando e recentemente vai transformando os ambientes, quando muda a matriz, aí faz um negócio maravilhoso para você proporcionar ambientes maravilhosos, de você se sentir bem, mesmo tendo uma parte remota, mas como se preocupar com aquele que é o braço seu, os resultados seu e que pode te ajudar a você crescer ou não, e que são jovens da geração Z também, que às vezes pela qualificação também tem os seus níveis, né? Tá atuando lá no interior, que não tem grandes oportunidades, mas ele é um grande profissional. Mas se a empresa não pensar nisso, você está efetivamente matando uma possibilidade de ter um talento bom ou de reter um talento bom, como a gente está falando aqui, entendeu? É verdade. Uma coisa interessante que a gente até começou a falar um pouco sobre isso, né? A geração Z, ela é muito diferente em termos de vontades, de desejos. Uns querem trabalhar em grandes empresas, sim, por influência de familiares. Perfeito. Ou por contexto social mesmo. Outros querem ter o seu próprio negócio. E talvez outros estão no meio do caminho. Onde que eu faço?
Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é como que pequenas empresas ou startups que estão começando agora, mas que têm um elevado potencial de crescimento, como elas podem convencer essas pessoas da geração Z a trabalhar com elas e não para grandes empresas ou sem construir o seu próprio negócio, por exemplo? Como pequenas empresas e startups podem convencer a geração Z? Na minha percepção, está em linha com o que a gente falou também. Eu acho que assim, as populações, a geração E desculpa te interromper, por que eu perguntei isso? Porque essas pequenas empresas e startups, elas não vão poder pagar o mesmo que as grandes empresas pagam. A remuneração é diferente. Né? Que outras coisas podem ser feitas? Eu penso que é estar se sentindo, primeiro, ter o passaporte de acesso carimbado. Eu falo muito sobre isso, né? A gente vive atrás de passaportes de acesso, né? O jovem, quando compra um tênis de R$ 1.500, ele não está comprando um tênis, ele está comprando uma simbologia, ele está comprando um passaporte de acesso a um nicho que ele quer fazer parte. E assim somos nós, né, na nossa vida de consumo, né, como um todo. O que a gente busca é aquilo que a gente quer representar. Então, quando você está falando de um mercado de trabalho, em primeiro lugar, é ele sentir afinidade pela sua cultura organizacional. Como é a sua cultura? Como é o seu ambiente? Quem sou eu lá dentro? Eu terei poder de decisão? A minha voz vai ser ouvida? Eu acho que e é um fator de ser feliz também, né? Porque essa coisa de estar feliz hoje, para essa geração, é muito importante. Ela tem que se sentir feliz. Claro. Senão ela não fica, ponto. Exato. E essa felicidade, às vezes, ela vem por meio de um espelhamento que ela tem e ela sente, sim, aquela empresa como dela. Eu acho que um exemplo clássico disso é assim, o orgulho que se tem de usar um crachá ou um elemento dentro da sua rede social que fale que eu pertenço a, eu estou com a, eu pertenço, eu faço parte de, né? Eu acho que isso é um ponto de extrema relevância. Então, não adianta um discurso se a prática não entender de fato que vivencialmente lá é possível. Acho que até tem outra referência, né, de livro aqui para falar, que é o jeito Harvard de ser feliz, né? E que faz uma narrativa, né, de um professor que dizia assim, puxa, eu estou dando aula na Harvard. E daí para ele isso era um must, né? Muito, muito, muito legal. E ele começa a se deparar com alunos do dia a dia dele e que eram tristes. E ele pensa, por que esse cara tá na Harvard e é triste? Como pode um cara estar aqui dentro e ser triste? Índices de tentativas de suicídio. Então, essa coisa do jeito de ser feliz é de cada um. Esse padrão, ele tem a ver com a minha forma de enxergar, com a minha visão de mundo. Hoje as empresas têm que estar claramente adequadas, né, sintonizadas com a forma de ver do mundo, que é cuidar do planeta, que é se relacionar melhor, que é ser multitarefas, que é estar envolvido no mundo digital também, que é entender que aquilo que era padrão está sendo trocado por aquilo que é novo, de profissões a formas de atuação, mas que tenha relação pessoal favorável. De novo, soft skill. Eu acho que ele tem que se sentir acolhido, tem que se sentir bem, tem que se sentir feliz, e daí sim, ele consegue ter melhores resultados. Eu concordo, e eu acho que, eu até vou complementar falando o seguinte, pouquinho, falando para pequenas e startups, como você falou, né, também, né? Então, eu acho assim, primeiro, eu acho que tem tudo isso, mas eu acho que tem que deixar claro a possibilidade dessa flexibilidade que nós estamos falando. Que se não deixar claro, é pequena empresa, mas ele pode deixar claro que ele pode ter um trabalho flexível, ele pode fazer um equilíbrio de vida pessoal e profissional. Nós sabemos que existem vários modelos de home office, né? Nós sabemos que tem que ser respeitado algumas coisas, não é qualquer um que pode... Você fala, vamos fazer home office, fica na sua casa, mas às vezes nem ambiente tem, né? Nem ambiente tem. Vai estar lá debaixo de uma árvore lá,
ou lá na varandinha dele, lá e Ou com o passando bebê no frio, colo, comendo. chorando porque não tinha com Mas quem deixar. entendam que o home office, vamos dizer assim, o remoto, ele passa a ser muito importante, porque quando você concentra no teu trabalho, você vai concentrar no teu trabalho, porque quando você está presencial, você está aqui, às vezes, preocupado com o banco, você tem que ir, ou preocupado com sua conta corrente, ou preocupado em pagar suas contas, ou preocupado com a família, se quem tem filho, se vai passar na escola. Agora, quando ele está em home office, ele não tem essa preocupação, ele tem muito menos preocupação, ele pode focar mais. Então tem os dois lados. Mas eu acho que a empresa pequena, ou startup, tem que deixar muito claro que há essa possibilidade de flexibilidade, mas ela tem que fazer uma coisa. Ela tem que efetivamente fazer um estudo correto, né, o que pode ou não ser, e dar transparência a isso. Porque não adianta você sair correndo atrás de talentos, aí, de profissionais, para uma pequena empresa, né, e não importa a função, se você não der muita transparência nisso, no que ele vai fazer, da forma, porque senão, de novo, a expectativa está aqui, a empresa está aqui e as coisas não se encaixam. Você vai falar, Antônio, mas isso é para todas as empresas. Mas como as empresas grandes têm grandes processos de seletividade, de seleção, e passam por vários, inclusive por estudo de comportamento, a pequena empresa é muito difícil fazer isso. Né? Mas, por exemplo, nós temos um caso de consultoria nossa, que nós não vamos citar o nome da empresa, é uma empresa pequena que nós estamos fazendo uma consultoria e com grande dificuldade de talento, de trazer um talento técnico para trabalhar numa função bem simples ali. Mas por que a gente começou a discutir e identificamos algumas coisas? Primeiro, promessas que não cumprem. Então, nós temos que ter promessas que vão cumprir. Sim. Então, acho que a primeira coisa é deixar muito transparente isso que você falou, que aqui o trabalho é esse, nós temos que fazer isso. Não dá para, por exemplo, ser home office, ou dá para ser home office, ou dá para ser flexível. Sim. Mas, em contrapartida, nós temos isso que nós podemos sim compensar, né? Vamos trabalhar num sábado até meio-dia, 1 hora, não sei. Em contrapartida, a gente pode te oferecer outras coisas. Então, você pode, sim, listar uma série de coisas que você pode. O ambiente que você vai estar tendo ali, né, de inclusão, o tema até mesmo de um café, de alguma coisa que outro não vai encontrar isso em outras pequenas empresas. Sim. Então, a pequena empresa ela pode fazer isso. As startups, muito mais, eu acho que a visão de sócio. Não tem a melhor forma que tem você encontrar a posição certa, o talento certo, com propósitos iguais no ponto de vista de futuro. Uhum. Porque se você não deixar claro aonde você quer chegar e que você pode chegar, esse jovem vai para o risco. Porque é um risco. Ele já sabe que a startup é um risco. Ele sabe, não sei se vai dar certo, mas a aposta tem que ser feita. Para fazer uma aposta, tem que confiar muito em quem está gerindo ela, conhecer você, fazer esse processo, você deixar claro quem... Aí vem meu propósito. Eu, Antônio, estou lançando uma startup nesse pensamento de inovação, só que eu sou assim. A minha filosofia, eu tenho transparência naquilo que nós estamos falando, que uma grande empresa faz muito bem, e que ele pode deixar claro, olha, aqui a cultura é essa. Nós vamos aqui. Agora, aonde nós vamos chegar? Que eu gostaria, nós podemos chegar. Não pode ser algo surreal. Né? Agora, tem muito tiro que você dá e acerta. Claro, nós sabemos. Né? Tem startup que fez um plano que eu vi, que eu acompanhei, de chegar a 100, chegou a 1 milhão. É isso que você falou. Mas por oportunidade de mercado. Mas quem estava com ele, exatamente eram 2 pessoas que deixou muito claro que poderia chegar até aqui, foi muito mais além. Pessoa certa, mas na hora certa. Trabalho, você não sabe quem que é o dono. Estão trabalhando juntos. Olha que coisa interessante. Mas porque o mais importante ali é dar certo o negócio. Sem é isso que eu estou comentando. Então, né? o sistema de remuneração que nós estamos comentando, né, que vem mudando, já não quero muito CLT, o propósito eu quero ganhar quando a gente tiver sucesso juntos, entendeu? Sim. Então, agora, para isso, você tem que alinhar muito, trazer a pessoa, deixar muito claro os comportamentos e tudo que você pode exigir dentro da empresa. Verdade. E o restante, acho que a gente falou, né, o cuidado, até com a saúde mental hoje, né, uma empresa pequena pode ter esse cuidado, sabe? Porque as pessoas estão passando por um processo, de novo, mais acelerado de depressão, de ansiedade, tudo. Uma pequena empresa, mesmo sendo um dono, ele pode pegar, ele pode tentar entender ou mapear um pouquinho isso daí. Não é, de novo, uma consultoria ajuda muito, né? Para poder direcionar um pouquinho
como trabalhar um pouco a saúde mental, porque essas pessoas podem se sentir mais felizes ainda estando contigo. Exatamente. E com pequena coisa, sabe? Às vezes, detalhes, eu estou falando, às vezes uma resolve sessãozinha muito. que você fizer, mensal, de trabalho, né, que você pode descompressar, porque, Sim. veja bem, pressão para resultado vai ter em qualquer empresa. Qualquer Meu amigo. Sim, sim. Inclusive, porque Vai na tirar sua. sono? Inclusive, na que você quiser montar, se porventura você tem Vai essa vontade. ter total pressão no tubo. Faz né? parte do pacote. Uma coisa que nós não falamos lá atrás da habilidade dessa juventude que tem que melhorar é a resiliência. Né? Tem que melhorar a resiliência de trabalhar sobre crises e de diversas, como falamos de frustração, mas de trabalhar com diversas mudanças. Né? Então essa resiliência, né, que eu acho que é muito importante, né, é a confiança, é o fato de você estar também se autotestando, entender que é muito importante você trabalhar em ambientes de ácidos, ambientes mais light, porque não tem essa vida perfeita que nós estamos um dia sonhando, vou ter minha vida perfeita, um trabalho perfeito que não tem estresse, meu amigo. Sim, então, sim. Aqui na Terra, na não. Terra não tem, né? Não vai ter, porque nós temos que ser leões para poder aumentar a nossa competitividade. Sim. Nós temos que ser leões para poder chegar onde a gente quer. Nós sabemos aqui, porque, como diz, o boleto chega. Né? Com certeza. O leite da criança tem que estar lá na mesa. Então, como fazer isso bem? Né? De uma forma saudável, esse equilíbrio é fácil? Não. O pequeno e médio empresário pode fazer isso. Às vezes é porque não querem olhar para dentro. Então, tem uma coisa muito importante que serve para todas as empresas, como eu vou trabalhar essa geração, olhar para dentro da sua empresa. Exatamente. Porque às vezes não olha, que é só olhar para fora. Está difícil contratar recursos. Tá? Eu tenho uma pesquisa, depois a gente pode falar sobre ela, um outro podcast, né, que praticamente 70% das empresas estão com dificuldades para encontrar mão de obra qualificada. Recurso para contratar. Você está entendendo? Então, se você for ver essa pesquisa, saiu recentemente, uma outra hora a gente pode trabalhar em outro tema, enfim, ou você mesmo divulgar, é super interessante você ver o seguinte, a qualificação hoje está sendo disputada a tapa. Por que acontece? O nível de desemprego nosso, nós estamos falando, está em torno de 7,3%, mas nas funções de qualificação está 3%. Então está muito mais competitivo de você encontrar o talento certo. Então as empresas vão ter que olhar para dentro dela, olhar para dentro, entender, porque ela acha, não, eu estou pagando bem, e aquilo que você falou, a pequena não tem capacidade para pagar, mas tem capacidade de falar, de fazer uma aposta junto. Olha, vai ser menos agora, mas a gente pode chegar aqui e jogar com transparência e ser verdadeiro. E se for, que bom, que todos cresceram juntos, entendeu? Mas às vezes nós sabemos que nem todo mundo pensa assim. Cresci eu e o outro, vou trocar e vou colocar um outro que vai ganhar menos. E aí você não vai pensar num longo prazo, você não vai ter tanto êxito como poderia ter. E que Isso não é uma mais... empresa que atrai a geração, né? E isso, para atrair gerações, eu acho que é muito mais do que motivacional, ele é ativacional. Que a motivação, ela é bom. É bom. Claro. Você faz uma sessão, você faz uma palestra, mas sei lá, trata alguma coisa fora, pontual. Né? Aí há 2 dias tá lá em cima, aí depois acontece alguma instabilidade e volta. Sim. Mas quando essa motivação ela é ativacional, isso ativa uma coisa na pessoa, então não é essa coisa volátil como é antes. Então quando essa cultura ela é ativada dentro das pessoas, isso se torna parte do DNA, do DNA organizacional, do DNA das pessoas. E quando a empresa ela impacta as pessoas, isso impacta automaticamente a família das pessoas. Impactando a família das pessoas, impacta a sociedade. Impactando a sociedade, a gente tem a possibilidade de ter um mundo muito melhor. Por isso que a Soul faz implementações de culturas ativacionais, que são superiores às motivacionais. Encerramento, né? Vamos para o encerramento. Eu acho que tem uma pergunta aqui relacionada a adaptações às novas demandas, né, dessa geração. Uma pergunta que veio para nós que diz o seguinte: quais são os principais desafios que os gestores enfrentam ao tentar adaptar suas práticas para atender às expectativas da geração Z? Isso é do seu cliente interno, né? Que todos nós, quanto funcionários ou colaboradores, seja o termo que a gente usar, somos clientes internos. Então, como suprir
essa expectativa do cliente interno, geração Z, dentro de todo esse contexto de ajuste? O que você diz sobre isso, Antônio? Bom, primeiro, e aí não é discurso, a gente tem que entender que é possível, eu acho que tem aquele, a gente sempre falou, poxa, vamos fazer um feedback constante. Eu acho que tem que ter, assim, implementar efetivamente sessões de feedback. Como cultura, goste né? ou não goste, tem que fazer. É assim que cresce, é assim que você traz desafios, alinha, assim que você alinha. E não é aquele só feedback desconstrutivo ou negativo, não é isso que nós estamos falando, né? São outros tipos de feedback. Eu falo que um café, cara, quando você faz ele informal com um determinado colaborador, com um determinado recurso teu, sabe, você consegue ali mostrar confiança, sabe? É uma atitude tão simples, né? É verdade. Um café entre um líder e um subordinado, que não fazem. Eles estão lá, o líder está aqui, né? Se é fábrica, é assim que funciona, eles lá, eu aqui. Não, isso não existe mais, não pode existir. Essa geração quer participar mais, então tem que ter esse nível. Outra coisa é dar autonomia. Tem que dar autonomia. Como você vai estar progredindo nisso? Você tem que buscar confiar um pouco e dar um pouco mais de autonomia naqueles que você, obviamente, vem trabalhando. E isso começa lá no processo de recrutamento e seleção. Quer dizer, quem que você vai pôr lá dentro? Exato, quem amanhã você vai ter a oportunidade e a confiança de dar mais autonomia. Eu não vou pôr alguém que eu não vá deixar ser autônomo depois, porque eu estou dando tiro no pé. Exato. Né? Outra coisa que eu vejo é você fazer treinamentos, você tem que ter treinamentos criativos, entendeu? Tem que fomentar isso daí, não é treinamento só técnico, né? Que é óbvio que você tem que fazer treinamentos técnicos, eu falo sempre isso, eu acho que aquilo que você falou, compartilhar conhecimento, não pode ter medo disso, né? A gente tem, eu estou numa fase agora de compartilhar o máximo que eu puder de conhecimento que eu tive, que eu posso ter e vou ter, eu tenho que estudar hoje, inclusive, né? Para poder estar acompanhando essa transformação. Mas outra coisa que eu vejo também, nós falamos dessa geração, é investir mais em tecnologia. E é interessante, porque você está com pessoas que às vezes é tão simples, mas conhece bastante. Sim. Você vê, né? Às vezes você, hoje, estou falando a empresas pequenas, né? Muitas vezes dificuldade, chama o colaborador pequeno, ou o colaborador da geração pequena, que eu falo de idade, né? Da geração Z, ele tem um conteúdo enorme para poder ajudar na tecnologia. E é interessante quando você joga isso na mesa, quer fazer uma forma dele participar de algo que ele não é parte da função dele, mas ele é recepcionista, ele é vendedor da loja, não importa, traz ele para uma mesa, vamos discutir a nossa tecnologia, se está funcionando, se os desafios que nós estamos tendo no mercado, de desenvolver, crescer, né, nesse mercado agora, se as nossas redes estão funcionando ou não está, chama os próprios colaboradores de outras áreas. Sim. Que não, esses caras são bons, porque ele está no celular, ele conhece muito, e você pode ver para quem você vai buscar ajuda, são pessoas que muitas vezes estão ocultas na sua empresa, pequena, média ou grande. E essas pessoas tem que trazer para a mesa. Então, investir em tecnologia não significa só financeiramente você melhorar. Se você não investir em tecnologia, essa geração, ela quer tecnologia. Então, você tem que fazer na sua empresa, pequena, média, evoluindo nisso. Né? Você que é um grande expert nessa parte de expansão de redes, etc., né, que nós estamos falando, esse boost que dá nas redes sociais, você sabe que as empresas podem ser pequenas, mas ela pode melhorar a tecnologia, pode. Já começando dentro de casa e depois fazendo pequenos investimentos e ajustes para estar acompanhando e dar projeto para a galera. Dar projetos. São desafios, né? Desafios. Você tem aqui, por exemplo, um venezuelano que veio de fora, outra cultura, trabalhando com suor, sabe da dificuldade que teve para vir para cá, lutando. Tem, às vezes, uma pessoa super especializada, mas trabalhando em cargos muito simples. Traz, junta, né? Faz um processozinho, dá um projetozinho diferente. Sim. As pessoas querem o quê na geração Z? Desafio, inovação. Como? Se sentir pertencente, mas como? Realizando. Exatamente. Né? E enaltecendo isso. Eu acho que é um pouco assim que a gente pode estar dando uma conclusão nesse sentido. Entenda algo, né? Você que está nos assistindo, tecnologia hoje não é diferencial, é obrigação. É essencial. É uma obrigação. Se você quiser ter uma empresa que tem um crescimento,
Não que estabilidade, porque estabilidade ela não existe, né? Nem cargo público é estável. Não existe estabilidade. Exato. Estabilidade é a falsa sensação de segurança. É a famosa zona de conforto, que de conforto não tem nada, né? Então, e uma outra coisa que eu sou muito grato pelas oportunidades de trabalho que eu tive. Né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né? Daí lá no auge da pandemia, tomei a decisão de pedir demissão para estar aqui na Sony. Então, foi uma decisão que eu nunca pensei em voltar atrás. Sempre teve desafios, tem até hoje, cada vez mais, né? Sim. Mas são desafios que fazem a gente mais forte. Mas dentro das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, graças a Deus, assim, meus coordenadores, meus gerentes próximos, eles sempre foram muito acessíveis. Mas chegavam momentos em que eu precisava dialogar com outros setores, eu sentia que os diretores, eles eram meio que canonizados. Eu tinha medo de chegar perto. Uhum. Talvez pela forma como eles recebiam, talvez como a forma que eles falavam. Então, respondendo essa sua pergunta como parte dessa geração, né, que é os principais desafios dos gestores, é saber conversar com essa galera. Exato. Porque muita gente não sabe. Ouvido. Muita gente não sabe. Sabe? Nós temos muitas coisas que a gente tem para agregar. E muitas vezes a gente chega para as pessoas e as pessoas são fechadas. Muitos clientes, por exemplo, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar antes, eram extremamente fechados. Por quê? Porque muitas vezes eles achavam que eles sabem 100% do que precisa, eles estão dentro da ilha, então a ilha deles, são eles que mandam. Você tem que executar o que eles pedem. Mas não, quando a gente olha a ilha de fora dessa ilha, a gente tem muito mais amplitude de coisas para fazer, que é o que você falou, de coisas que pode melhorar, você pergunta para o pessoal interno. Isso é muito mais importante, vão ter resultados muito mais assertivos. Mas não, as pessoas só conversam com o grupo deles, e se alguém for querer falar com eles, eles vão estar já assim, ó. Com o braço cruzado assim, já armado, com a guarda alta aqui assim, ó. Para não deixar você falar nada. Então eu acho que é muito da empatia mesmo. Que a empatia, mais do que você fazer o outro que você gostaria de tratar, não é você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, porque as pessoas são diferentes. Empatia, né? Eu acho que isso combina muito com uma... não vou dizer que é arrogante, porque eu gosto muito dessa frase, mas grandes empresas, elas se baseiam numa seguinte lição, né, que tubarões não nadam com sardinhas, né, mas a gente não pode esquecer também que se você estiver nadando com tubarões, você não pode sangrar. Então, gente, a história é essa, né? E quando você estiver numa empresa de pequeno, médio porte, aproveite para fazer dessa empresa um tubo de ensaio, né? Uma realização onde você tenha fluxo de trabalho melhor, pessoas mais contentes trabalhando, resultados melhores, mais produtivos, porque as grandes empresas onde nadam os tubarões, quando sangram, não costumam ter uma segunda chance. Humildade, né, também, de buscar, às vezes ajuda. Então, nós estamos conversando muito de trabalhar interno, damos várias dicas, né, de como você poder criar ambiente, trabalhar, mudar um pouco o sisteminha de remuneração, mesmo sendo pequeno, mas você pode jogar alguma coisa como sócio, né, e tudo, você tem muita coisa que você pode fazer, mas a humildade de buscar, às vezes ajuda, às vezes a empresa entende. Eu vejo muita... o mercado, né, da região nossa é um pouco fechado às vezes às vezes até para você falar consultoria, parece que vem de fora, vai querer dar, não é isso, às vezes um ajuste é onde vai te levar, como a gente fala de médico, né, você tem um problema, não adianta você só querer tomar remédio dentro da sua casa por indicação da sua avó, né, você tem que buscar também às vezes alguma ajuda, essa humildade é muito importante, né, e buscar fóruns também fora para você estar buscando algo que você possa trazer. De novo, às vezes, trazer algo pronto de fora para dentro da sua empresa não vai funcionar. Então, nós já sabemos, essa geração é uma geração antenadíssima, né? Tá ligada a 360, né? Ela está fechando com você aqui, mas, ao mesmo tempo, também está olhando para fora e tem outra coisa, baixa fidelidade. Baixa fidelidade. Então, nós temos que, até isso que você falou, compreender muito o comportamento dessa juventude, dessa geração. Então você vê, tantas coisas que a gente falou, tantas coisas que nós estamos comentando, são várias que servem para um grupo, outro grupo, mas são vários grupos dentro da própria geração. Mas entender melhor,
né? Essa infidelidade para uma empresa, por que existe essa infidelidade? Exatamente porque não está muito preocupado em chegar a ser número 1, mas sim talvez o processo que não está tão legal, né? O caminho para se chegar à carreira e as aspirações de carreira mudaram. Então você tem que entender isso. Não é só para o gerente de recursos humanos. Eu sempre falo, eu tive diretor de recursos humanos que era financeiro e se deu bem, outros não. Tive diretor de recursos humanos que era de marketing e se deram muito bem. Então não necessariamente eu só entendo de pessoas e sou recursos humanos. E aí não adianta, não é só isso que vai mover, né, trazer modelos prontos, etc. Eu acho que é o entendimento desse comportamento. Às vezes você em marketing vai entender muito mais o comportamento dessa geração, vai poder contribuir muito mais do que outros. Sim. Entendeu? E às vezes as grandes empresas têm umas que às vezes não enxergam, né? Já vem um modelo pronto, né? Um modelo de carreira pronto. E hoje mudou muito isso daí. Eu acho que essa é a grande transformação que as empresas que estão de ponta, que estão desenvolvendo, que vão cada vez mais crescer, já perceberam isso, já estão transformando, né? Perfeito. Que bate-papo bom, hein? Delícia! Gostei bastante. Passou Antônio, rápido. A gente não combinou nada disso, mas o que você acha de você fazer um episódio conosco falando de ESG? Não, eu acho interessante, eu acho bom tem até fazer. A gente tem uma convidada que é mais do S, do não ESG. tem problema. Então eu tenho certeza que você Eu vai acho- fazer bem legal. A gente viveu, eu vivi muito na prática o ESG, vamos dizer assim, que não era o nome ESG, nós podemos depois explicar. Era prática. Era a prática de outras, né, de outros trabalhos, de outras, enfim, que você tinha que, para sobreviver, a empresa tem que fazer, né, a preocupação com o meio ambiente, todas elas já há muitos anos vêm tendo. Hoje já tem áreas mais específicas, uma exigência global. Então, acho que essa preocupação, Antônio, isso é só para empresas grandes. Não, é que eu estou colocando aqui quem está. Exatamente. Você vai ter empresas grandes que vão subcontratar empresas pequenas que, se não tiverem dentro dessa cultura que nós estamos falando aqui, de meio ambiente, de social, de inclusão, de uma série de outras coisas, vai estar fora do jogo. E, Antônio, acho que mais que isso, né, a gente está falando de vida pessoal, né? Eu moro num condomínio hoje, num edifício, e que a gente vê um ato simples, né? Que tem uma lixeira para lixos descartáveis, lixos recicláveis. Isso é uma forma de você praticar. É o mundo hoje, né? E daí vem do núcleo familiar, né? Quem está jogando aquele objeto no lixo? Aquela pessoa que está jogando também tem que ter a consciência dentro de casa, para depois ir para a lixeira, para depois ir para o lixo. Então começa na atitude de casa. Né? A grande virada de chave é quando a empresa não precisa ter uma catástrofe, ou a empresa bater no muro, perder um grande cliente mundial, global de exportação, para poder pensar ou uma empresa pequena, ter uma catástrofe como nós tivemos agora no Sul, né, que comoveu todo mundo, e não só no Sul, como na Guiné também, né, que teve um desmoronamento absurdo, para pensar nisso. Como consequência, eu acho que, né? à medida que as empresas, ou todos nós, né, estamos buscando formas para incorporar, as coisas vão caminhar mais rápido. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Que bate-papo legal. Delícia. Gostei demais. Para você que nos assistiu pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, nós temos os nossos episódios quinzenais, e de um episódio até outro a gente posta um corte por dia, né? Então todos os dias tem conteúdo novo no canal, todos os dias tem um corte novo, todos os dias tem 2 shorts novos. A gente tem o nosso canal no TikTok, tem também no Instagram da Sou, @Sou Inteligência Criativa. A gente sempre coloca nas descrições, mas tem aqui no QR Code de cima, né? Para você que nos ouviu no caminho do trabalho ou no seu intervalo, agradecemos bastante a você que, com certeza, assim como nós dispusemos o seu tempo, né, nós agradecemos por você ter aprendido um pouco conosco, esperamos que você tenha aprendido. Eu, particularmente, aprendi bastante, foi um tema muito legal, foi uma conversa bem fluida, né? É verdade. É muito legal ter conversas como essa, porque a gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Sim. Quando a gente tem que cortar por questão de horário, é porque a gente vê que o bate-papo foi bom. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que é uma dedicação formiga que vai conseguindo, né, angariar, né, ouvintes e pessoas conectadas, pessoas que querem desenvolver e crescer. Isso é um trabalho a médio prazo, árduo. Então vocês estão de parabéns. Eu acho que essa abertura, e agradeço ao convite, né, de estar com vocês aqui, pessoas que eu gosto
e que a gente já participa juntos, né? Isso. Mas parabéns aí pela iniciativa, Ian. Valeu demais. Iana, tá bom? Para nós, da mesma forma, a admiração, o respeito profissional, o cuidado que a gente tem aí com tudo isso que você sempre agrega e traz com tanta forma solidária, né, de abrir todos os conhecimentos, de fato estar disponível para tudo, fazem diferença. Com toda certeza. Então, gratidão nossa também. Se você estiver aqui conosco no canal e gostou desse conteúdo ou de outros conteúdos, tem 10 episódios já para você ver. Não deixe de compartilhar com pessoas, converse sobre isso, chame a gente, vamos falar de assuntos que te interessam saber também, de temas que às vezes vocês gostariam que a gente trouxesse especialistas, mas vamos fazer isso juntos. Vai ser um prazer receber você aqui. Antônio, onde as pessoas podem te encontrar? Suas redes sociais? Outro Perfeito. canal? Não, o Instagram meu é @Antônio Nascimento Udi, né? Eu também, meu telefone é 021, ainda do Rio, faz 30 anos que eu tenho o mesmo telefone, 98276-3868, né? Ou também conectando com vocês aí. Sim, nós temos nossos contatos aqui. Mas é isso. Valeu demais. Obrigado também à leitura, que está conosco desde o começo, né? Uma outra dica para finalizar aqui o Café com Deus Pai. Esse é um devocional, digamos assim, que é o devocional mais conhecido, né? O mais difundido assim no mercado. Então, adquira o seu Café com Deus Pai lá na leitura. Todos os cadernos que a gente falou aqui, o livro Eva e muitos outros, todos os episódios têm dicas de coisas que tem na leitura. Papelaria Fofa, você falou muito também. Muita Caderno Inteligente, que eu tenho o meu, e a Ana indicou também. Então, muita coisa legal. Tem materiais para pintura. Nós tivemos como último episódio o Kim, né? Kim Art, que ele é um profissional, né? Muito legal do grafite. E ali tem muito material para quem gosta de pintar, desenhar, Cultura papéis Geek diferentes. Também. Cultura Geek, vai ter um evento agora, né? Katsu. Acho que o Katsu, eles vendem ingresso lá, então aproveitem, porque livraria leitura, muito mais que uma livraria, né, Ian? É isso aí. Obrigado também o pessoal da OnLive, valeu Yupi. O Yupi vai retornar. Pois Yupi, vamos sentir saudades suas, então, viu? Queremos aqui publicamente dar um abraço para você, agradecer por todo o tempo que a gente esteve aqui. Né, o podcast continua, o Yupi vai retornar, mas nós estaremos aqui ainda, então um abração para você, tá? Que você possa trilhar seu caminho aí, onde quer que você esteja. Então, o nosso carinho aqui por você prevalece, né? Continuaremos aqui torcendo por você. No final sempre passa um vídeo para você conhecer um pouco mais sobre o OnLive. Se inscreve no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. Aguardamos vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Falou. Até mais. Até mais. Já pensou em ter um podcast sem precisar investir em equipamentos caros ou treinamento de equipe? Pois é exatamente isso que o FastCast te oferece. Você marca um horário, traz seus convidados e grava por quanto tempo você quiser. E o melhor de tudo, você tem o episódio pronto assim que acabar. Você pode conversar com o nosso time para fazer os cortes necessários, colocar legendas e animar falou. É muito mais rápido com a gente. A OnLive está pronta para transformar sua ideia em um podcast de sucesso. Nossa equipe experiente cuidará de todos os detalhes para garantir que seu conteúdo seja entregue com uma qualidade excepcional. Entre em contato agora mesmo com a OnLive e descubra como o primeiro FastCast de Uberlândia pode impulsionar a sua marca. Fala, disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!